boa tarde, senhores policiais militares, bom dia, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Aqui quem vos fala é Vilani Silva, diretor de comunicação da AME. Hoje estamos com mais uma entrevista, como a entrevista semanal, e hoje temos um sócio ilustre, a Sua Excelência, excelentíssimo senhor, deputado federal, Sargento Gonçalves. Hoje iremos falar de demandas de interesse da categoria, iremos falar de repasse. Muita gente não sabe, não toma conhecimento das verbas que são destinadas do gabinete deste deputado para a corporação. A gente vai falar de forma minuciosa, de forma detalhada, para que você tome conhecimento do que o seu deputado está fazendo. É o nosso representante legítimo, que é um deputado federal puro sangue, e a gente vai aqui tratar de vários assuntos, de questões de batalhões, questões de infraestrutura, entre outros assuntos. É com muita satisfação que recebo aqui o deputado federal, Sargento Gonçalves. Boa tarde, Sargento. Então, Vilani, boa tarde a todos que nos assistem, né? É a satisfação de estar aqui, que é a minha casa também, a primeira associação que me associei ainda na época de aluno de soldado, 2004, né? Não esqueça, ali na Academia de Polícia Militar, a diretoria chegou ali e eu já com a consciência da importância, né? Fui compreender a importância de uma entidade representativa e logo ali em 2004, já no início do curso ali, o pessoal chegou fazendo a propaganda da entidade, nós nos associamos, né? E é uma entidade que eu tenho a honra de poder estar associado, participando de várias lutas aí, nunca tive interesse em fazer parte diretamente de diretoria, mas sempre compreendi a importância dessas entidades e prova é hoje que permaneço associado, mesmo não sendo mais soldado, né? Mas, e hoje é AME, né? Inclusive, né? Agora é de todos os militares estaduais, né? Mas até então a Associação de Cabos e Soldados, né? Após sair sargento, me associei subtenente sargento, mas permaneci como associado aqui também na Cabos Soldados e hoje, inclusive, na Aspiperne também, né? Que é dos inativos ali, dos pensionistas e veteranos. Então, tenho essa compreensão da importância, eu digo que todas as lutas ou todas as conquistas que nós tivemos foi fruto da luta, eu digo, não de uma diretoria específica, mas eu digo da união, dos momentos de união que a gente chamava o dia D ali, quando de fato a tropa se reunia para lutar por defender os nossos direitos ali, foi quando houve alguns avanços ali, desde a nossa entrada há 20 anos atrás até os dias de hoje. Então, me sinto muito honrado por ser sócio ainda dessa entidade que tem essa história aí escrita de muita luta em defesa da categoria policial militar. Ok, deputado, a gente vai começar logo uma coisa bastante interessante. Recentemente eu fui procurado por familiares de policiais militares que se encontram custodiados por alguma situação da vida. São N situações que o policial militar, como Vossa Excelência bem sabe, passa por situações bastante cruciais e alguns, por ordem de questão de destino, se encontram na condição de preso, custodiado. A associação criou a Comissão de Direitos Humanos do Policial Militar, do Prerrogativo do Policial Militar. E eu acompanhei uma visita lá no batalhão, na companhia, na CIPGD, na Companhia de Guarda da Polícia Militar, que se localiza lá na Zona Norte. Chegando lá, a gente foi dar uma olhada lá, todo mundo, a gente olhou, visitou, e lá realmente se trata de um presídio. Se a gente for olhar nos moldes da Lei 7.210 e da questão prática, lá realmente se trata de um presídio. Né? Lá são grades, o senhor já esteve lá, o senhor viu, e se trata de um presídio. Nós temos um decreto que estipulou a criação da CIPGD, e essa criação, a criação, ela diz que o policial só vai estar lá enquanto cumprir penas provisórias. Quando ele for condenado, ele terá que se submeter a um presídio comum, que é deletério, que é danoso, o que é bastante complicado para o policial que deu a vida em nome do Estado, que passou a vida toda trabalhando, e que, aí eu pergunto, senhores, como vai ficar os familiares desses policiais em casa, né, pensando que o marido, o esposo, o filho está inserido num presídio comum, e que muitas vezes o Estado não pode dar a segurança devida àquele policial. Então, assim, a gente está fazendo uma movimentação muito grande, a gente tá tentando convencer que as associações para que a gente leve ao governo do Estado essa demanda, as autoridades, a Sua Excelência, o Comandante-Geral da Polícia Militar, a Sua Excelência, o Secretário de Segurança Pública e talvez até mesmo a governadora, alguns deputados estaduais. A gente vai comprar essa briga, essa demanda, porque eu acho justa e legítima para todos aqueles que deram sangue em nome do Estado e que hoje ficam nessa situação. Falava com o senhor e eu queria saber do senhor o que é que o senhor pensa em relação a essa situação, que o senhor, muito mais do que eu, está ali diuturnamente aí, tratando com familiares, de assuntos dessa natureza. Eu queria saber do senhor o que é que o senhor
pensa se essa ideia, o senhor pode nos ajudar com a sua influência enquanto deputado federal, em contatos com os deputados estaduais do estado aqui, o senhor é uma liderança da direita no estado, para a gente tentar resolver essa situação? Olha, Vilani, a gente desde logo após eleito, né, comecei a visitar e tenho feito algumas visitas, inclusive hoje estive lá na CIPGD, e de fato em determinado momento dessas idas lá surgiu uma demanda de um dos colegas lá, de um dos irmãos policiais que estão nessa situação preso, né, respondendo, inclusive já condenado, e chamou a atenção porque ele, no caso, ele não perdeu a função, né? E aí chegou, e aí foi um caso específico que chegou dizendo que ele tinha vindo uma determinação para a transferência dele para o presídio comum em Ceará-Mirim. E aí, naturalmente, já fiquei aperreado com a situação, sobretudo pelo fato dele não ter perdido a função. Eu vou dar policial, vou dar uma opinião pessoal, e aí uma opinião pessoal. Eu entendo que o policial, independente, até mesmo perdendo a função, ele deve, de fato, ter uma unidade específica, porque não pode ser jogado no lixo a história de alguém que combateu o crime por 10, 15, 20, 30 anos, combatendo o crime, e eu não estou fazendo aqui julgamento se ele cometeu um crime, se ele teve um desvio de conduta. E nem muito menos apoiando determinadas condutas. Exatamente, mas estou dizendo que alguém é um cidadão que servidor público, policial militar, que passou boa parte da sua vida combatendo o crime. E aí, dentro do até de direitos humanos, que tanto se fala, né? Então, mas quando se trata do policial, parece que é um ser de segunda classe, um cidadão de segunda classe no nosso estado, no Estado brasileiro. E eu entendo que deve haver, de fato, uma entidade específica, um presídio específico para manter a custódia dessas pessoas, seja tenham perdido ou não a função. E o que me chamou a atenção, que de fato eu confesso que eu não conhecia, não tinha conhecimento desse decreto estadual, que colocava, no caso, ali a unidade não como sendo um presídio militar, mas como sendo apenas uma companhia de guarda. Eu não tinha essa informação até então. E aí ainda me chamou mais atenção ainda, quando nesse decreto consta, que eu digo que é uma pegadinha, né, ou é um jabuti, que é onde apenas o governo que assinou, né, dá a entender não, no texto da lei tem que é apenas para presos provisórios, ou seja, policial no momento que for de fato ver a condenação, ele teria que cumprir a pena em um presídio comum. De fato é algo grave, eu entendo que a sociedade, eu acho que há uma necessidade urgente de fato a gente buscar, e seja via Assembleia Legislativa, em conversa com a senhora governadora Fátima Bezerra, tentar de fato sensibilizar e fazer essa mudança, que eu acho que não é uma mudança complicada de ser feita, não vai trazer custos para o Estado. O custo é zero, já está tudo pronto. Se trata de um presídio, quem disser que não é um presídio, eu convido a ir lá conhecer com as devidas autorizações. É um presídio, se trata de um presídio, como Vossa Excelência bem viu lá. Então, assim, a gente tem que trazer à baila isso aqui, porque quando se trata de outros presos, aí se para a avenida, se para a BR, tem movimentação e as reivindicações são atendidas. E por que não do policial militar? E por que não do policial militar que ora se encontra custodiado e que muitas vezes não tem quem fale por ele? Então, assim, eu sou muito solícito aqui e eu corroboro aqui com o senhor, vou dar uma cópia ao senhor. E, assim, o que o senhor puder fazer de grande monta para esses familiares. O pessoal fizeram um grupo aí, me adicionaram ontem no grupo aí, várias esposas dos policiais, filhos, parentes, que estão angustiados com essa situação aqui. E a AME está muito atenta em relação a isso aqui. O presidente da entidade me deu total liberdade para tratar dessa situação aqui. Nós temos aqui um diretor, Sérgio, também, que está muito apado disso aqui, o vice-presidente. Então a gente está correndo atrás para resolver essa situação. E a gente conta com o senhor. Não, sem dúvida. Sou solidário aos colegas. Como eu disse, hoje mesmo estive lá, converso com vários deles lá. Sem me colocando à disposição, sou solidário a eles, aos familiares. Não podemos, a sociedade não pode esquecer que atrás da farda existe um cidadão que é cumpridor dos seus deveres e naturalmente tem os direitos constitucionais lá garantidos, legislações que garantem, e o policial não é diferente, é um cidadão, né, e precisa de fato ter respeitado esses direitos, né, tem família igual a qualquer outro cidadão, esposas, filhos, e que aí precisam de fato, e aí há essa especificidade porque alguém que passou um tempo da sua vida combatendo o crime, lidando com a criminalidade, e hoje se vê, hoje inclusive passou uma matéria sobre um caso específico de um colega nosso, irmão policial, com 30 anos de atividade prestada, simplesmente a imprensa expondo ali a imagem do policial,
o policial que mora em uma área de risco em Natal, né? Então, quer dizer, está colocando em risco, não pensa esse jornalista, com todo respeito à liberdade de imprensa, à liberdade aqui da atuação jornalística, mas de fato é uma irresponsabilidade quando você expõe a imagem de um cidadão, de um policial militar, e como eu digo, com 30 anos de história de atuação, de combate à criminalidade, morando em uma área de risco, não imaginar que esse policial ele tem esposa, ele tem filhos, e aí de repente se houver uma retaliação, se de repente trouxer um prejuízo para a família desse policial, quem vai pagar o preço, no caso, por essa exposição desnecessária, não é desnecessária porque se acontecer, até porque o policial não foi condenado ainda, apenas está na condição, está cumprindo uma prisão temporária, né, nem uma preventiva. Na condição de investigar. De investigar, né? Então, se chega um momento e de repente esse policial de fato compreende que ele não foi ele que cometeu, né? Não foi ele que efetuou aquele disparo, de repente ele é inocentado, né? Chega à conclusão. Então ele está pagando já antecipadamente uma pena, e não apenas ele, mas toda a família. Então isso nos causa muita preocupação. Eu tenho dito, e você sabe da nossa luta, desde 2018, quando eu decidi colocar o nome à disposição para ser um representante, eu sempre disse, e eu sei da minha responsabilidade hoje com toda a sociedade potiguar, mas eu nunca neguei que o que me motivou a me envolver com a política foi o desejo de fato de lutar, valorização, respeito, a dignidade do operador, daquele que está na ponta da lança, e sem dúvida temos que pensar assim, porque como o médico comete um erro, e aqui eu já estou falando de forma bem específica, até para aqueles que de fato cometeram um erro na atividade policial. Mas o médico erra, o advogado erra, né? Um professor comete erros, qualquer atividade está propício a cometer um erro, seja voluntário ou involuntariamente. Então, deve-se, de fato, ser levado em consideração essa história de atuação em benefício do Estado, em benefício da sociedade potiguar, e não podemos, infelizmente, de repente, diante de uma situação, de um desvio de conduta de um operador desse, de repente jogar ele numa cova dos leões, jogar ele na própria sorte, jogar ele dentro do presídio de Aramirim. Esses dias recebi informações de que havia rumores lá de presos quererem se rebelar, e com um único propósito, que era atentar contra a vida de policiais que estão lá, porque ficam separados por uma parede, por uma grade, né? E aí, se houver de fato uma rebelião nesse sentido, e aí eu vi alguém me dizer assim, não, Gonçalo, mas isso é só pressão. É pressão, mas você imagina esses policiais estarem 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, sob essa pressão, né? Que estão ali numa cela, separada por uma parede ou por uma grade, de presos que toda hora gritando ali, dizendo que vão matar esses policiais, que vão lá para decapitá-los, né? Então é uma pressão, de fato, é uma tortura psicológica. Não é só a prisão, é um contexto todo, não basta só a prisão. Estão nesse nível de ameaça, e o Estado muitas vezes não pode garantir essa segurança ao operador de segurança pública. Então, assim, a gente precisa realmente levantar contra isso. Eu lamento muito e a gente ter pessoas midiáticas hoje, a gente está numa situação porque é que nem Vossa Excelência falou. A questão do policial, existe o protecionismo, né? O garantismo de Ferraioli, ele não se aplica ao policial. O policial, parece que algumas autoridades aí, eles têm vontade, desejo de prender o policial, de dispor o policial. Então, assim, o policial, ele é deixado, é uma sub-raça. Tipo assim, inclusive, eu vou fazer um comentário que eu ainda não tinha feito, e não tenho, inclusive, não pedi autorização para fazer, mas como não vou citar o nome, essa semana, ontem houve, eu não sei qual dia que vai lá aqui a entrevista, né, mas ontem houve uma operação de busca e apreensão na casa de uma policial civil, com 20 anos de atividade policial, inclusive é da minha turma de soldado da Polícia Militar, depois passou para a Polícia Civil, com zero de problema com a Justiça. Uma ficha excepcional, 20 anos de atividade policial entre Polícia Militar e Polícia Civil. A Polícia Civil, não sei com qual intenção, mas realiza uma operação de busca e apreensão, e não é a operação em si. Se há algum indício, que seja feita a operação, mas a exposição midiática, exatamente a exposição midiática, colocar o título da operação inimigo oculto, ou seja, em um momento onde nós temos facções criminosas se degladiando, decapitando uns aos outros, matando policiais, matando cidadão comum, a Polícia Civil se vê
numa necessidade de criar uma operação midiática, colocando o nome inimigo oculto. O inimigo não está oculto. Não é aquela policial que é inimiga oculta da polícia, da sua segurança do Estado. Na verdade, os inimigos estão muito expostos. São criminosos que estão lutando por domínio de territórios em Natal e em todo o Rio Grande do Norte. Então, eu não sei de fato qual a real intenção de uma operação nesse sentido. E aí atribuíram, associaram a imagem, no caso, a policial está envolvido com organização com milícia, com organização criminosa, então expondo preliminarmente, né, de forma precipitada, a imagem de uma policial, como eu disse, que pelo menos no histórico, na ficha disciplinar, são 20 anos de atuação policial sem nenhum tipo de conduta, de desvio de conduta. Então acho que é algo muito grave, eu acho que é algo que nós devemos de fato, eu faço esse apelo aqui ao secretário de Segurança Pública, qual eu tenho uma excelente relação, comandante da Polícia Militar, apesar que agora foi o delegado-geral da Polícia Civil, né? Porque eu cito comandante da Polícia Militar porque também ocorre com policiais, né? Ninguém está aqui querendo cercear o trabalho da polícia, dos colegas policiais civis, muito pelo contrário, há uma necessidade de fato de se combater, de se buscar. Agora, não há essa necessidade de fazer essa exposição prévia, né, da figura do policial, da imagem desse policial, que é um cidadão. Eu acompanhei o caso daqueles 3 caveiras, 4 policiais lá em Parnamirim, que foram acusados injustamente da morte de um jovem lá no Planalto. Esses policiais eles foram expostos 2 anos, cumpriram prisão, foram expostos 2 anos pela mídia do estado do Rio Grande do Norte, foram inocentados no júri e, pasme, após inocentado, simplesmente a mídia tradicional esteve expondo novamente a imagem desses policiais como que eles não tivessem sido inocentados pelo fato do Ministério Público ter recorrido. Ou seja, e esses policiais, não há nenhum tipo de direito ali de privacidade, de imagem desses policiais, as famílias desses policiais, os filhos deles, passam com toda essa exposição, e como eu disse, depois de um júri ali, praticamente, acho que não foi 7-0, mas chegou perto disso ali, né? Acho que foi 5-2, alguma coisa assim. Então assim, é uma exposição desnecessária, e você muito bem citou, o garantismo penal que é aplicado aos criminosos, né, aos cidadãos comuns, digamos assim, não é aplicado ao policial cidadão, ao cidadão policial. Isso. Deputado, realmente é essa situação, mas falar de policial da mídia, da Ibope, falar da gente, parece que da mídia, né? Mas nós temos a lei de abuso de autoridades aí, aqueles que tiveram a imagem expostas e quiserem procurar os seus direitos, a lei de abuso de autoridade, da mesma forma que defende alguns aí, defende o policial também. Então a imagem ela não pode ser divulgada em nenhuma hipótese. Fica só aí a questão da dica, né? Para aqueles que tiveram suas imagens divulgadas sem seu consentimento, sem sua autorização e de uma forma midiática, totalmente vexatória. Deputado, eu acho que a gente exauriu isso aí, agora vamos falar de verbas, né? Vossa Excelência assumiu aí em fevereiro de 2023, né? De 1º de fevereiro de 2023, só assume a cadeira de deputado federal, e dessa forma o senhor tem direito a algumas emendas, né? São emendas que 50% é vinculado à questão de saúde, outras não, e o senhor destinou muito dinheiro para a Polícia Militar, né? Eu estava vendo aí que chega a quase 8 milhões de reais, 2 milhões, depois 700 mil, mandou para a Polícia Rodoviária Federal, mandou para casa, poucos sabem, mas mandou para casa de pessoas que estão viciadas e precisam de um apoio, 700 mil reais para quem tem problema com álcool e drogas, entre outras situações. Mas eu queria que o senhor retratasse aqui de forma memorizada, né, de forma bem detalhada, a questão das verbas que o senhor mandou para a polícia, o que foi feito, o que realmente mudou na atividade policial, essas emendas que Vossa Excelência mandou para a corporação e que de uma certa forma o policial pode, rapaz, realmente foi o deputado aqui, mudou essa realidade aí. O senhor poderia falar? Olha, Vinícius, a gente está com 2 anos e 4 meses de mandato. Na verdade, só temos 1 ano de indicação, né, de recursos. O segundo ano ainda está em fase de indicação, inclusive houve um adiamento, era ter finalizado agora dia 30 de maio, mas o prazo foi estendido até 23 de maio para o segundo ano de indicação. Mas hoje eu já tenho, assim, a honra de dizer, o orgulho, na verdade, porque, como eu disse, a bandeira que eu carrego, de fato, principal é a segurança pública, foi o que me motivou
a entrar na polícia, foi o desejo de fato de lutar pelas categorias de segurança pública, sobretudo a polícia militar, que a minha casa de fato, eu costumo dizer, as lamúrias ou as dificuldades de um operador, de um policial militar, ele não precisa, ele me fala e eu ouço por educação, mas eu conheço de viver, não é de ouvir falar. Eu costumo sempre dizer, desde ser alvejado em ocorrência e ter que bancar raio-x do bolso, a época, centro clínico, hoje você já marca a consulta ali, mas na minha época a minha mãe ia às 2, 3 horas da madrugada para pegar uma ficha para um ortopedista, curativo era feito, era minha família bancando, responder processo e devido à ocorrência ter que pagar advogado do bolso, comer quentinha azeda no carnaval, no carnatal e adoecer, baixar o hospital, aquele processo todo ali de 2006, daquele movimento reivindicatório, 2007, onde fomos presos, expulsos da polícia, tido por desertores, toda aquela humilhação, lutando por melhores salários, diária da Copa do Mundo que ainda não recebi, mais 15 diárias de período de carnaval ali, a época ainda a diária era R$20, eu tenho guardado os papelzinhos lá, azul, rosa, as fichinhas de diária operacional e tenho 15 que não recebi do Estado. Então, com essa realidade, a da Copa do Mundo também, né? Recebeu, não. Olha aí, e todas essas, tá bancando a água para poder tomar numa companhia, a pintura de um alojamento, o conceito de um ar-condicionado, internet. Então essa realidade eu conheço, inclusive ainda contribuo lá na companhia que eu servi durante muito tempo, que eu mais servi, que foi na Brava, ali no 4º Batalhão. Então conheço de perto essa realidade. E eu tenho um desejo muito grande de poder mudar. E quando eu me deparo com essa realidade, já estando desse outro lado, na condição de representante, de parlamentar, a gente começa a encontrar as dificuldades de fato de poder fazer acontecer, porque infelizmente, por mais que a gente tenha um recurso do parlamentar, as indicações de emendas, que não é nossa, é do povo do Rio Grande do Norte, e qualquer deputado que estiver lá vai ter a mesma fatia, digamos assim, do orçamento, mas o que nos diferencia, de fato, é a nossa visão e aonde nós queremos, de fato, investir. Há essa discricionariedade por parte do parlamentar, e aí não é também pegar se eu queria poder pegar 100%, por exemplo, destinar só para a segurança. Você bem já citou aí, 50% obrigatoriamente saúde. Outra parte de recursos tem ali o tipo de janelas que são abertas, né? As emendas de bancada, que hoje a gente tem uma certa autonomia de fazer indicação, mas são 8 janelas que são abertas. Esse ano, por exemplo, eu fui voto vencido, não conseguimos abrir a janela segurança pública. Então, por mais que eu queira fazer indicação, como nós fizemos no ano passado, 6 milhões para aquisição de armamento, inclusive com mudança de calibre para o 9mm, pistolas, esse ano eu já não posso fazer porque nós não conseguimos abrir essa janela, essa janela de bancada. E aí nos deixa mais limitados, podendo atuar só com as emendas individuais, de fato. E dentro dessa ideia das emendas individuais, vem essa 50% obrigatoriamente para a segurança, para a saúde, e os outros 50% para as outras demandas do Estado. Demandas todo tipo de entidade, a sociedade civil organizada, prefeituras nos procuram, são muitas demandas, 167 municípios, as demandas do próprio Estado, que vem saúde, vem a parte de educação, segurança pública e todos os outros serviços aí. E aí, mais naturalmente, a gente sempre com essa visão muito voltada para a segurança pública. E verdade é que hoje, após 2 anos de mandato, se nós somarmos, nós já fizemos uma indicação prévia, já tem uma indicação prévia desde novembro, se nós somarmos esses 2 anos de indicações apenas, nós já podemos dizer hoje, já somos o deputado na história política do Estado do Rio Grande do Norte que mais destinamos recursos através de emendas parlamentares para a segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte. Então hoje o mandato Sargento Gonçalves já é o mandato que mais destina, eu estou falando desse mandato não. Já passou dos 8 milhões. Eu estou falando da história da política no Estado do Rio Grande do Norte, não teve nenhum outro deputado, nenhum outro parlamentar que fez indicação de recursos para a segurança pública no montante que nós já aportamos nesses 2 anos de mandato. E aí você citou muito bem, porque tem aquelas emendas que são individuais, que vêm de fato carimbadas com o nome do deputado, tem as emendas de bancada, que são emendas que a gente, por mais que a gente faça essa indicação, mas ela vem carimbada com a emenda de bancada, e ainda tem aqueles recursos que nós não mandamos diretamente para a Polícia Militar, mas a gente vai buscando encontrar os caminhos de contribuir com a segurança pública, com a Polícia Militar. Exemplo aqui são os destacamentos, o exemplo mais emblemático, né? E só fazer um adendo. Mesmo sendo emenda de bancada, mas se o deputado conseguir abrir uma janela para a segurança pública, lembrando bem que as pessoas precisam entender muito o processo legislativo. Se o deputado abrir uma janela de bancada para a segurança pública e vier a verba, vem no nome de bancada, mas quem conseguiu foi o deputado. Então, assim, é igual o senador da República, então, assim, as pessoas, porque dizem, não, mas não foi você que mandou, foi a bancada negativa.
Aquela indicação parte de um parlamentar que, pronto, o senador tal quer para a Liga do Câncer, ele consegue ali aquela janela para a Liga do Câncer, mas foi ele que apresentou, foi ele que quis, então, só para a questão de pontuar isso aí, né? Inclusive é muito importante essa observação, lembrando e inclusive, como eu disse, esse ano eu fui voto vencido, dos 11 parlamentares, dos 3 senadores e 8 deputados, nós não conseguimos abrir a janela de segurança pública, porque dos 11, só 2, eu e outro deputado, fomos favoráveis a abrir segurança pública. Aí vem deputado que abre universidades, tem deputado que vem que abre infraestrutura, tem deputado que abre custeio, e moral da história, trocando em miúdos, nós fomos voto vencido. Mas o ano passado não é só o recurso que Gonçalves destinou, mas inclusive os recursos que outros parlamentares destinaram, porque eu vou citar o exemplo aqui, o testemunho do coronel, não vou citar o nome dele, né, mas um coronel que é da assessoria parlamentar dos bombeiros. Esteve no nosso gabinete em Brasília e testemunhou pra gente, emocionado inclusive, que desde 2019 não recebia emendas de bancada, emendas parlamentares. Porque ninguém nunca tinha avocado a abrir aquela janela para aquela... E no momento que a gente abre a janela, abre uma possibilidade de outros parlamentares serem procurados pelas entidades, pelas instituições, para que eles também possam. Então, no momento que a gente abre essa janela, não tem como, se a janela de segurança está aberta, não tem como ele procurar um deputado X e ele dizer, não tem como eu mandar nada, porque não tem janela aberta. Então, a verdade é que, além do recurso que nós destinamos, as instituições de segurança pública do Estado, Polícia Civil, Bombeiro, e Polícia Militar receberam 34 milhões de reais de emendas de bancada devido a essa janela que nós abrimos. Então não foi só as emendas que nós indicamos de forma direta, mas essa possibilidade de outros parlamentares também fazer indicação. Mas tratando especificamente do que nós destinamos... Especificamente, assim, eu sei que o senhor comprou pistolas, o senhor reformou o centro clínico, aí eu queria que o senhor pudesse... Está em processo, inclusive. O senhor pudesse explicar para que o policial que está lá no interior do estado, que muitas vezes não tem aquela vivência aqui na capital, o policial mesmo da capital que não tem essa informação, que o senhor esclareça de forma de forma bem detalhada aqui, viu? A gente também, a primeira vez na história, nunca teve uma reforma geral no centro clínico da Polícia Militar, que é aquele centro clínico antigo, LBA, né? Eu acho que era LBA. É ali da 9 com Alexandrino de Alencar. Inicialmente estava orçado em 2 milhões de reais, mas com a licitação caiu e ficou em 1 milhão e 500 mil reais. Foi o valor que... E o senhor vai custear isso aí, sozinho? Já está pago, já está pago, já houve licitação, a obra já iniciou. Esse recurso já está, ele vai sendo liberado para a construtora e de acordo com a obra vai sendo, o cronograma lá vai sendo executado e o governo vai repassando. Esse recurso ele foi transferido, foi via transferência especial. Aqui eu quero ressalvar aqui, apesar de ser oposição ao governo do Estado, mas eu tenho conversado com o secretário de Segurança Pública, Coronel Araújo, com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Alarico. Temos boas conversas, se comprometerem a executar tudo que nós destinássemos, inclusive em transferência especial, que é um recurso que vai mais livre, e havia uma possibilidade de repente, inclusive recebi várias orientações lá de outros parlamentares, não mande não que o governo não executa. E aí eu preciso de fato testemunhar aqui que o que eu fiz de indicação para o governo do Estado até esse momento tem sido executado. Naturalmente a fase burocrática... Só para o pessoal entender, o senhor pega esse dinheiro, repassa para o governo do Estado, cuja administração é a sua excelência, a governadora Fátima Bezerra, e a governadora, ela pega, em respeito à sua indicação, ela destina para a função que o senhor mandou. A gente via ofício, certo, a gente aciona a secretaria e as instituições via ofício, dizendo quais as demandas vão ser atendidas. Todas essas demandas elas foram trazidas por unidades da Polícia Militar. Assim como Polícia Civil também, Bombeiro, Guardas Municipais, vão nos apresentando as demandas e a gente vai buscando atender. E aí nós destinamos esse 1,5 milhão para o centro clínico, lembrando que é muito complexa a questão de obra, porque não é a polícia que executa, a licitação é feita pela Secretaria de Infraestrutura, esse processo vai para a Procuradoria-Geral do Estado, que dá o parecer, retorno, então é muito burocrático de fato. E a gente acompanha de perto esse processo, a nossa equipe buscando, indo lá, cobrando todo instante, que era para poder de fato a coisa acontecer. E verdade é que a obra já está em execução, a obra do centro clínico, a proposta é a reforma geral do centro clínico, 1,5 milhão de reais, fizemos uma indicação de recursos de 160 mil para o 9º Batalhão, que é o parque, eles chamam de Parque Tecnológico, foi um projeto apresentado por um praça lá, que é formado em gestão e políticas públicas, o comandante da unidade à época, Alexandre, né, que eu acho que até saiu lá da unidade,
achou interessante a proposta, a necessidade que de fato o batalhão tinha. Nós atendemos essa demanda e está em fase, inclusive o menino me mandou agora, está na fase já de aquisição. Acho que esse equipamento tá para chegar. E é computador, é multimídia, é muita coisa, a reforma de um auditório que tem lá, que eles utilizam. Então é muita coisa que é para ser feito lá com esse valor. Uma demanda da cavalaria é 600 mil reais de cavalaria, que vai ter um equipamento lá de ultrassonografia para equinos, uma parte lá que é para a questão da saúde desses animais, do casco dos cavalos, que adoece, cavalos caros, que são caros, e são utilizados nesse serviço de policiamento montado, e que acabava, quem conhece pouco, eu passei um tempo na cavalaria, e de fato gera esse problema nos cascos devido ao tipo lá de acondicionamento desses animais lá nas baias, e vai ser um piso emborrachado que é para proteger e evitar esse tipo de problema. E outras demandas lá da unidade também apresentadas pela unidade, nós atendemos, 600 via transferência especial também, 400 mil reais para o batalhão de choque. O batalhão estava com capacetes e escudos balísticos vencidos, eles utilizavam, mas eram vencidos, o material já vencido, então ninguém dá a garantia de fato se ele vai segurar ali realmente a pancada do tiro ali. Estamos fazendo, já está também em fase já de aquisição dos equipamentos, já venceu a fase de licitação, está prestes a chegar e ser entregue esse material, 400 mil, batalhão de choque. BOP, eles fizeram a solicitação também de infraestrutura, a construção de um alojamento de subtenentes sargentos, 100 mil reais para a construção desse alojamento, e dar uma organizada no stand, aquele stand lá embaixo lá, que é só o terreno praticamente. Esse recurso foi para lá, 100 mil reais, também já está em fase já de licitação, presta a ser executado essa demanda. Aí vem demanda que nós atendemos via recursos, via prefeituras. 13º Batalhão, por exemplo, com o Rajnovos, eles apresentaram para um projeto muito bacana lá, um espaço saúde. Foi a tropa que nos apresentou, o Capitão Garcia, que ainda está por lá, e outros oficiais e praças que tinham essa. Inclusive foi escrito também por um praça que é da área da educação física esse projeto, que é uma academia lá para os operadores e para os familiares. A proposta é essa. Nós encontramos um caminho via prefeitura de Currais Novos, apesar de ser um prefeito de oposição também, fomos para uma conversa, ainda o antigo gestor foi sensível à causa, à pauta, e vocês sabem, nos interiores a maioria tem muita parceria entre... Gonçalo, só um ponto. Pode é dizer. uma coisa que eu tenho assim, vamos lá. O senhor manda através de uma construção de um destacamento através do prefeito do município. Isso. Certo? Vamos lá. Aí o senhor mandou, eu pergunto ao senhor, se amanhã mudar o prefeito, e por alguma razão esse cara, o prefeito futuro, tô falando? Sim. Pode acontecer, né? Pode, sim. Do prefeito não tiver aquela relação com a polícia, e ele quiser tornar isso em uma UPA. Olha, depende... Isso na realidade dele, mas eu pergunto ao senhor... Era, pronto, porque agora com essa regulamentação, inclusive, alterou isso aí. Certo. Ficou mais burocrática a regulamentação que eu falo das emendas proposta, inclusive, pelo STF, Certo, interferindo no Poder Legislativo. Mas houve essa regulamentação. Hoje tem um plano de trabalho, e esse plano de trabalho ele tem que ser cumprido à risca. Então, agora quando nós estamos indicando a emenda, estamos indicando, ela já vai cadastrado o objeto. Então, que inclusive aqui para a gente, o município ele não pode cadastrar destacamento, ele cadastra, e aí vai entrar nessa sua pergunta, ele cadastra prédio público, ligado à Secretaria Municipal de Segurança Pública, certo? Por quê? A maioria dos municípios que nós visitamos no estado, eu não vou dizer 100%, mas a grande maioria... o policial está numa casa alugada pela prefeitura, é um cafofo, é um prédio muito antigo do estado que não é da polícia, mas que se tornou da polícia. Então, na verdade, a gente está trazendo mais dignidade para o operador. Então, a gente busca a sensibilidade, inclusive tem gestores que não têm interesse. Tanto tem colega que nos procura, já a gente tem uma planilha com quase 30 cidades querendo esse destacamento. Só que aí eu tento explicar. É todo um trabalho de convencimento. A gente vai até o gestor, explica a necessidade. É mais rápido se for para o estado da cidade, porque se for para o estado é mais demorado? É mais demorado. Você imagine cada processo, cada cidade desse um processo licitatório por parte do estado. Uma obra que não é um custo tão alto, é 400 mil reais. Então, assim, se você for mandar para o estado, para que o estado abra esse processo licitatório, só Jesus sabe quando vai acontecer. Eu vou citar a cidade de Riachuelo, por exemplo, nós destinamos o recurso entrou em julho do ano passado, o prédio praticamente já está pronto, você passar na 304, ali está ficando coisa bonita de se ver, né? Uma proposta de entregar já equipado. Lá. É nossa, ali em Riachuelo. 100%. É uma das cidades, 100%. Um investimento, inicialmente, 350 mil reais, o gestor ele constrói o prédio e, após pronto, ele equipa, né? No caso, bota
os beliches com colchões novos, ar-condicionado. Quem equipa é a computador. prefeitura? A prefeitura entrega já equipado para... de fato, é uma... como é que eu posso dizer? Já é algo que as prefeituras elas exercem sem nenhum tipo de ajuda. Hoje a gente está chegando com a proposta. Riachuelo, por exemplo, eu vou citar aqui, eu mandei o destacamento e mandei uma van para transporte de pessoas com problemas de saúde, para Vinha Natal. Então tipo assim, é o plus, né? É para agradar ali o gestor, naturalmente a cidade recebeu 2 equipamentos, um de saúde, que vai ser uma van que está sendo adquirida para carregar 15, 17 pessoas por dia para Vinha Natal ou outra cidade para fazer algum tipo de exame, tratamento, consulta médica, e esse equipamento que não é uma competência, uma obrigação direta do gestor municipal, mas que naturalmente traz uma visibilidade muito boa também para o gestor, que demonstra a preocupação dele com a segurança do município. Sobretudo aquelas que não têm guardas municipais, né? O Ipanema está prestes a iniciar agora. São José do Campestre, o recurso já foi destinado desde 2023. Está prestes, houve um atrasinho, mas conversei com o prefeito agora na Feira do FEMURNA, ele se comprometeu, está prestes a iniciar, abrir a licitação também acontecer. E a verdade é que nós temos uma meta para esse ano de concluirmos aí, chegar a 10 destacamentos construídos em diversas cidades, diversas regiões do estado, né? Desde do Alto Oeste ao Agreste, a região do Seridó, Médio Oeste. Então nós temos a intenção de fato de fazer. O que eu tenho dito, Vilani, são 190 anos de problemas, a gente não consegue de fato resolver eu costumo dizer em 2 anos de mandato, muito menos no mandato, mas há essa nossa intenção de fato de buscando melhorar as condições de trabalho dos nossos operadores, buscando encontrar quais são as necessidades. A gente vai criando um trabalho muito sério de planilhamento e vai tentando encontrar as prioridades. Não é nem quem chega primeiro solicitando, mas às vezes tem uma cidade que solicitou e vem uma cidade que solicitou depois, mas quando a gente vai ver, a situação é muito mais complicada, o prédio está muito mais deteriorado. Então a gente vai lá e busca colocar essa, dar uma prioridade a essa e deixar outro que de repente está sendo mais bem assistido pelo município, numa casa melhor, uma estrutura melhor, aguarda mais um pouquinho, a gente vai atendendo. Mas a gente tem essa sensibilidade de tentar compreender a necessidade dos nossos operadores. Vou citar essa questão das pistolas, por exemplo. Você sabe que o nosso armamento, as pistolas, as .40, a grande maioria era sucata de São Paulo, ia ser jogada fora, digamos assim, em 2012, ainda no governo Rosalba, e nós entendemos ali essa necessidade de fazer essa, inclusive com transição de calibre para 9 milímetros agora, e aí com 6 milhões de reais, eu fiz uma fala essa semana na audiência com o ministro da Justiça, eles investiram 14 milhões em câmara para monitorar a atuação policial. Nós estamos investindo 6 milhões de reais, eu acho que o senador Rogério Marinho botou mais uma fatiazinha ali, e a gente vai praticamente passar de 3 mil pistolas adquiridas, né? Está em fase já de licitação para a Polícia Militar. A assessoria parlamentar, que são muito competentes em Brasília, da Polícia Militar e da Polícia Civil também, nos apresentou inclusive uma proposta da gente botar mais um valor esse ano agora e, no caso, completar essa transição, esse projeto de transição de calibre. Eu pedi para eles darem uma segurada porque a gente tem uma prioridade esse ano, de fato, a questão dos destacamentos, que é o que mais tem nos procurado. Mas a intenção é que ano que vem a gente faça o aporte desse restante do recurso para poder, de fato, fechar por completo e a polícia ter essa transição para o calibre 9mm, para, de repente, na compra de munição não ter que estar comprando munição 49, entendeu? Esse ano nós já estamos fazendo indicação para a Polícia Civil, vamos adquirir aí, em média 100 fuzis para a Polícia Civil, calibre 5.56, investimos 2 milhões de reais na Polícia Civil, 3 núcleos, a implantação de 3 núcleos de combate a facções criminosas, Caicó, Pau dos Ferros e Mossoró. Investimos 1 milhão e 100 mil reais no bombeiro, investimos 1 milhão de reais na Polícia Penitenciária, né? Investimento em guardas, diversas guardas municipais no estado. Extremóis, graças a Deus, está armado lá, equipado, investimento de 400 mil reais, pistolas .40, submetralhadora, calibre 12, 3 mil munições. Então estão bem armados, equipados a guardas de Extremóis. Vagabundo for querer se meter a besta lá com a guarda de Extremóis, hoje vai encontrar de fato uma guarda armada, bem equipada, treinada, né? Competentes lá, ex-policiais, policiais da reserva que hoje comandam, estão lá à frente da guarda e que prestam um grande serviço. Coronel Ferreira é o secretário de segurança lá na cidade. A mesma coisa estamos fazendo com o Coronel Leão lá em São Gonçalo do Amarante, investimos 400 mil, está em fase de licitação também. São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo do Amarante, iremos equipar, demonstrando aqui que independente de bandeira, de cor de bandeira, de ideologia do prefeito, essa demanda foi atendida ainda no governo Heraldo, no prefeito Heraldo, que era do PT, né? Passou, e aí é o exemplo que você trouxe aqui. Veio o prefeito Jaime, nós fomos até o prefeito Jaime, que foi sensível à demanda, conversamos através do Coronel Leão, que é secretário hoje de Segurança Pública lá, e compreendeu a necessidade e se cumpriu o acordo já
havia sido firmado com o prefeito Heraldo e, como eu disse, está em fase de licitação. São José de Mipibu também está bem próximo aí, um investimento também em média de R$500 mil lá para a segurança pública, e está para ser executado. E outras cidades aqui no Nordeste, mas foram 10 guardas atendidas no estado, 10 guardas foram atendidas diversas demandas. Ceará-Mirim será construído o centro de treinamento Ceará-Mirim, investimento de R$600 mil. Também tratei com o prefeito Júlio, o que o sucedeu é o prefeito hoje, Antônio Henrique, mas que conversamos e ele se comprometeu que iria honrar o compromisso firmado com o prefeito, com o gestor anterior. O que passou, né? O que passou. E aqueles que de repente, porventura, não quiserem cumprir, é para isso que existe aí, se for dentro de uma ideia. Porque tem acordos, inclusive, que às vezes a gente atende a cidade numa demanda específica de saúde, a gente não faz encaminhamento de repente especificamente para a demanda de segurança pública, mas a gente está tendo uma demanda de saúde no município e pede a contrapartida do município, não é que ele vai utilizar o recurso de saúde e investir em segurança, não vai ser um desvio de finalidade da emenda, mas a gente faz um investimento que o gestor nos procura, gestor X lá nos procura, queremos colocar um raio-x, digamos, aqui no hospital do município. A gente vai, o gestor vai nos visitar lá no gabinete, tem a marcha dos prefeitos, marcha dos vereadores, apresenta a demanda e de repente os guardas nos procuraram, apresentando a demanda deles lá de ser equipado. A gente conversa com o gestor, as guardas nos procuraram, não dá para a gente mandar um montante aqui atendendo a saúde e a segurança, tem como a gente atender a saúde e o senhor dá uma contrapartida com recurso próprio do município para poder equipar a guarda, e aí fecha esse compromisso e acontece e a gente consegue levar esses equipamentos para a cidade. Verdade é que no primeiro ano de mandato nós conseguimos atender 87 municípios no estado do Rio Grande do Norte, além de entidades filantrópicas, você citou aí as comunidades terapêuticas, todo mundo sabe minha forma de combater o crime, e negócio que eu não gosto é de vagabundo. Vagabundo tem que ser na peia mesmo, e é bala, e eu não tenho outro discurso para mim. E hoje tudo que a gente puder fazer para endurecer as penas a nível federal, para de fato colocar bandido atrás das grades, é a nossa proposta. Mas eu compreendo também que aquele sujeito que de repente achou de se envolver com essa maldição chamada droga, e de repente por um desvio de conduta até, de forma até consciente, mas se envolveu, mas de repente ele tem esse desejo de se libertar dessa maldição chamada droga. Eu conheci o trabalho das comunidades terapêuticas, e aí várias em diversas regiões do estado, e um trabalho muito importante, e que de fato surte efeito, apesar, infelizmente, e o conselho que eu dou é que ninguém nunca se meta com essa maldição da droga, mas aqueles que se envolveram e quiseram a oportunidade de buscar se libertar, existem esses centros terapêuticos, nós temos contato de vários, São Gonçalo do Amarante, Extremóis, Pium, Pirangi, né, são vários no estado, Mossoró, e nós temos atendido através também de emendas na assistência social para prestar esse serviço de resgate, né, de pessoas que se envolveram com as drogas e querem de fato buscar se libertar ali, buscarem seguir um novo caminho ali, longe dessa maldição que é a droga. Então também fizemos investimento também com olhar em segurança pública, inclusive até em infraestrutura, quando a gente investe, com olhar também, lembrando que segurança pública não é só a arma, né, mas a iluminação, calçamento, e várias dessas ruas, Vilani, que nós estamos investindo, foram solicitações de policiais militares, policiais civis. Eu vou citar aqui, Jardim do Seridó já está sendo calçado, foi uma demanda atendida pelo prefeito Amazã, e hoje é outra gestora, outra prefeita, mas que cumpriu o acordo e já está sendo pavimentado. O prazo, uma vez ou outra, manda foto lá feliz, que a rua está sendo calçada. À época, ele nos procurou pelo direct, né, pelo Instagram, mandou uma foto lá, a rua, muita poeira, receita de menino, um abaixo assinado do pessoal da rua e receita lá o pessoal com as crianças com asma, devido à poeira ali em Jardim do Seridó. Nós ligamos para o prefeito Amazã, apresentamos a demanda, perguntamos se ele cumpriria, ele disse que cumpria, a gente mandou o recurso, quem está cumprindo agora é essa gestora que entrou, o recurso já chegou no finalzinho do ano, ou seja, uma rua que era de um policial nos procurou, um cidadão policial nos procurou, Currais Novos estão calçando ruas lá, que é policiais que moram, Caicó, no caso, foi uma demanda apresentada inicialmente pela associação dos praças lá do Seridó, e que está para, inclusive falei hoje com o Cazuza, né, com o Alexandre Cazuza, cobrando lá, e eu digo, não se preocupe, a gente está tratando com o prefeito e vai ser feito sim, o recurso já está na conta da prefeitura, está em processo de licitação, ele preocupado porque a informação é que só iam calçar metade da rua. Eu disse, não se preocupe não, se o recurso não der, a gente manda o restante, mas vai calçar até a porta da associação para atender o povo do bairro e os associados lá da associação das praças do Seridó. Então, várias ruas, Currais Novos, Caicó, aqui em Natal no Planalto, Zona Norte de Natal tem rua de policiais sendo calçadas lá, porque isso traz mais segurança para o bairro. Aquelas comunidades que, eu vou citar o Sarney, por exemplo, que quando a época que não tinha uma infraestrutura, era uma realidade. Hoje que tem infraestrutura e que o policial tem condições de entrar com a viatura para poder fazer o patrulhamento, naturalmente vai trazendo mais segurança para aquela comunidade, fica uma comunidade menos suscetível à atuação ali, ao domínio de facções criminosas.
Gonçalo, não, bem explicado. É o que eu falo sempre. A gente muitas vezes não sabe do que realmente o deputado está fazendo, certo? A correria, aí fica só aquelas situações lá no Instagram, aí muita gente não vê, passa ali, aí não presta atenção. E assim, como eu assumi aqui a diretoria de comunicação, é muitas perguntas, Gonçalo. É muita cobrança. Mas isso aqui. Não, mas isso aqui, como se você soubesse de tudo. Assim, eu costumo dizer o seguinte: eu não quero saber se o deputado é de esquerda, se é de direita, se é de centro. Eu quero saber o que ele está fazendo pela corporação. Aqui, a Polícia Militar ela precisa. Eu costumo dizer que se a gente colocar a questão ideológica acima de tudo, a gente não, eu não vou receber emenda do deputado que é do espectro político tal. Eu não vou receber emenda, não. Como o senhor mesmo falou aqui, o senhor manda emenda para prefeito de esquerda, o senhor manda emenda para prefeito de direita, de centro, eu acho que é por aí. O direito do povo volta para o O povo. dedo do povo, assim, e nós, porque eu sou policial, eu vou sempre lutar pelos direitos dos policiais militares, da nossa corporação. Eu quero uma corporação forte, eu quero um batalhão com estrutura, que como o senhor mesmo estava numa viatura aí outra hora, passou 18 anos numa viatura de outurnamento, só sabe das celeumas que o policial militar que está na rua, não que o que está no administrativo seja importante, não é importante tanto quanto está na rua, porque imagine só você se sua diária não foi implementada, imagine só você se seu nível não foi implementado, imagine só você se alguma coisa na sua diária operacional não foi implementada. Isso é o pessoal do administrativo que faz. Entretanto, o serviço mais árduo é aquele que está na rua, que está arriscando sua vida dioturnamente, literalmente. Então, assim, a gente precisa realmente de estrutura. O que a gente precisa de estrutura. Outra pergunta, voltando aqui para a questão da estrutura, que é para a gente concluir, porque é muita coisa. A gente foi procurado pelo pessoal de São Gonçalo do Amarante, ali na rotatória do aeroporto. Teve uma celeuma. A gente... os policiais nos procuraram lá por falta de condições da rotatória, mas aí a gente procurou os comandantes lá. Eu quero aqui das vênias aqui a Coronel Denilson, ao Major Moisés e ao Capitão Demetrio. A gente teve lá, falou com o cantor, o Major Moisés e o Capitão Demetrio, muito solícito, atenderam a gente lá, a gente falou e estão resolvendo essa situação. Mas aí eu quero aproveitar aqui e falar com o senhor, porque tem a empresa lá, a Zurich, é a empresa de concessão lá do aeroporto. E eles cedem lá um alojamento para os policiais militares. Aí eu pergunto ao senhor, qual é a possibilidade de uma conversa de Vossa Excelência com o prefeito Jaime Calado? Inclusive, o major me mostrou lá uma planta baixa de uma possível base para os policiais militares ali. Aí tinha que ver a questão jurídica, da questão da rotatória, nas margens da BR. Aí a gente tem que ver da RN lá, a questão RN e uma BR chegando lá. E a gente queria ver assim, qual é a possibilidade da gente fazer o mínimo de estrutura ali, porque ali, em tempo de inverno, no sol, ele é bastante complicado e é de suma importância, tanto para o policial ter uma estrutura ali para dar segurança a ele, como também para a sociedade, para o turista. O senhor deve passar ali 3 vezes por semana, que vai e vem. Então, assim, ali é de suma importância ter uma viatura ali, porque e ter outra ali em movimento para dar segurança ao turista que vem para cá. Então, assim, eu queria saber do senhor se o senhor tem conhecimento dessa questão da rotatória. Inclusive, quando o pesal estava lá Sérgio estava lá nas paradas. Ele chamou o senhor tomou ciência assim. Aí eu queria saber do senhor como seria possível uma situação de uma possível base ali para apoio policiais naquela região. Grande ali é outra situação que eu acho que na primeira semana eu acho que foi uma das primeiras viagens para Brasília. Eu vi na situação e ainda estava o ônibus ali, parece um carrinho de sorvete, né? Voltou. Eu vi que voltou essa semana. Voltou. Aí, segundo o Major falou, tá com ar-condicionado agora. E eu gravei vídeo, eu já tinha gravado vídeo ali na primeira, segunda semana de mandato já, fazendo crítica àquele ônibus, porque não traz nenhum tipo de segurança para o operador e as condições também, né? Porque é uma estrutura pequena de fato ali. Ali é uma unidade móvel, né? Não é uma unidade fixa. Né, o ônibus ele é uma unidade móvel, prestar um deslocamento, uma operação específica, mas para ele estar ali, de fato, constantemente, não é o adequado. Né? E nós fizemos um vídeo ali, e quando foi essa semana eu passei, algumas semanas na verdade, quando eu comecei a passar, a coisa ficou ainda pior. Tiraram o ônibus, depois tiraram os banheiros também químicos, e aí ficou só a viatura. E quando eu estava saindo semana passada, acredito, retrasada,
vinha chegando em Natal, tinha desembarcado, eu vi que o pessoal da associação estava Sérgio, outra pessoa lá, e os policiais, eu parei e nós conversamos sobre a situação, de fato é um ponto base bem complicado para os operadores, não oferece, ontem eu passei lá novamente, os policiais ficam muito expostos ali, não tem um abrigo, não tem, então é desumano, não é? Eu soube que botaram agora a pegar e estão pegando a carona nos 2023, né? E estão querendo que engrosse o couro ali. Então é chuva e sol, então também nós demoramos estando lá, depois chegou uma viatura do oficial lá, acho que um tenente, conversamos com o tenente e a nossa intenção de fato, não é fazer zoada em rede social apenas. Eu até disse para o pessoal, para mim seria muito bacana chegar aqui, gravar um vídeo, fazer o oba-oba, eu acho que dava muito mais like, talvez a tropa fique até mais satisfeita de estar vendo o camarada fazendo zoada. Pronto, solta o ponto aqui, deputado. Pronto, eu vou aproveitar esse ponto aqui, é o seguinte, olha, nós temos que realmente ter um senso de responsabilidade em relação a isso. Hoje, infelizmente, a verborrugia, ela dá a volta, a verborrugia, a forma, mas eu acho que você que é policial militar, há de concordar comigo, você que está me assistindo agora, nós temos que bater palma e o que tem que realmente chamar a atenção, o que nós temos que propagar, o que nós temos que compartilhar, o que nós temos que divulgar é quando a coisa for feita. Imagina só o senhor pegar e fazer o destacamento de Riachuelo aí, todo policial militar que passar na 304 tem que tirar uma foto, postar nas suas redes sociais e dizer isso aqui, ó, foi o deputado que fez. É isso que eu acho que é o voto consciente. Mas não está fazendo a verborrugia, de tá fazendo... Eu costumo utilizar algo que a gente utiliza muito na atividade policial, o uso progressivo da força. Os comandos da Polícia Militar, eu acredito que eles são testemunhas disso hoje, o secretário. A gente tem buscado primeiramente manter esse contato. Eu ligo, eu busco saber, eu busco saber, às vezes alguém me liga de uma unidade e passa uma situação. Aí eu ligo para o comando, pergunto qual a versão deles, e será que não dá para a gente resolver? Aí o camarada no primeiro manhã às vezes estica a corda, diz que não dá, não é bem assim, e a gente vai tentando ali, então eu vou ali usando o uso progressivo. Aí quando chega no momento, realmente, que não dá, naturalmente aí a gente vai para a rede e faz a exposição, mas a gente tem que buscar de fato encontrar as soluções para a Polícia Militar e para as demais forças de segurança. Como eu disse, de fato... não dá para em 2 anos de mandato a gente resolver os problemas da Polícia Militar. Muito menos, até mesmo em um mandato completo. Mas a gente tem buscado usar o bom senso, usar de sabedoria. Eu sou oposição ao governo do Estado, eu poderia muito bem estar batendo, e como eu disse para mim, talvez fosse até muito mais eleitoralmente falando, politicamente falando, seria muito mais bacana, né? A rede social a gente tem uma rede boa, movimenta bem, e é o que o povo gosta de fato. Só que nessa condição de oposição iria ficar ainda mais difícil a gente conseguir executar algumas coisas. Então a gente tem buscado essa conversa, tem buscado resolver através da conversa, do diálogo, temos nos colocado à disposição do governo do Estado, dizendo à disposição que temos de contribuir, não apenas com a segurança pública, mas com outras áreas, como é o caso lá do Hospital Pedro Bezerra, na Zona Norte de Santa Catarina, que a gente tem buscado ali levar, de fato, um centro de imagem para lá, né, colocar uma tomografia, que vai atender o cidadão policial também lá. Né? E aí a gente sabe, se for só estar batendo, vai ficar aquela coisa, batendo e não chega a lugar nenhum. Então a intenção, de fato, é contribuir. Aí nós estivemos lá, eu disse, eu poderia fazer um vídeo aqui, já fazer o oba-oba, e era muito bacana. Mas não vamos fazer isso não, vamos tentar encontrar uma solução. E ali eu me coloquei à disposição, inclusive eu disse, se tiver como a gente construir uma base fixa aqui, que dê mais condições, a gente está à disposição para fazer. Né? Mais efetivo, até mais efetivo. E aí a gente vai, eu acho que alguém me mandou até uma planta desenhada lá de caneta, né? Esse dia, eu acho mais... Mas tem o Moisés, o Major Moisés, ele tem uma planta realmente institucional. Aí seria interessante que a equipe do senhor, a equipe técnica do senhor procurasse lá. Aí nós vamos. Aí a intenção de fato é a gente ver como pode ser feito, se dá para fazer via prefeitura, ou se de repente é uma obra que realmente devido à localização. A região metropolitana é mais difícil ser via prefeituras, porque já são cidades maiores, os gestores não estão muito, já tem as guardas próprias, então eles não estão muito assim determinados. Que não é dele. Exato, entendeu? Então, de já fato, tem a responsabilidade seria da guarda, competência. E eu lembro que eu tratei aqui, eu não sei se ele vai lembrar, ele assistindo, se de repente pode assistir o vídeo, talvez até nem lembre, mas eu preciso dizer, e eu acho que não foi nada reservado, mas eu conversei com o subcomandante sobre aquela situação já no início bem no início do mandato, quando eu disse que eu gravei o vídeo lá, e ele falou da ideia de uns containers, umas bases, modelo containers, e eu confesso que eu não conheço... O subcomandante é Coronel Mendonça. E eu confesso que eu não conheço esse tipo de estrutura. E se de fato traria... Ali em Morro Branco não tem uma? Mas pronto. Você não conhece lá não? Conheço, lá eu conheço. Mas, por exemplo, se for naquela
daquela estrutura, eu já acho que não traz uma segurança. No sentido, eu acho que é uma rota de fuga. Eu acho que do tamanho daquele lado, não do tamanho, porque não precisa daquela estrutura toda, mas ali do Riachuelo, que o senhor está fazendo lá. Sim. Então, naquela Eu acho que eu acredito que se melhor. não for uma estrutura de fato de alvenaria, concreto, se fosse container, de fato tem que ser alguma coisa com blindagem, alguma parte do Blindagem, container. Na Porque frente. ali você, de repente, passa, como eu disse, é rota de fuga, é uma BR, o cara pode efetuar disparo. E minha preocupação com policiais ali é essa. Deitado e Né? Fica trombado. ali. Então, um ônibus daquele não oferece segurança nenhuma para um policial. Diante do que nós estamos, tem comunidades ali, tem área vermelha ali, tem Padre João Maria, comunidades ali que, né, graças a Deus até hoje não inventaram, mas nós precisamos de fato dessa condição ao policial. Então o mandato está à disposição, eu vou manter esse contato com o Major Moisés, né, alguém que eu já tenho uma boa relação, e reafirmar esse compromisso, né, se de fato for uma demanda viável, se a gestão tenta também de fato não me intrometer na questão de gestão, né? Eu me coloco à disposição, coloco o mandato à disposição, porque se de fato for algo que a gestão diga que não pode fazer ou que não quer fazer, de fato a gente vai ter que encontrar o caminho, ter uma paciência, porque realmente, às vezes os policiais me procuram e eu digo, olha, vocês têm que compreender que hoje eu estou deputado federal. Então o que eu tenho feito é até aqui. Para vocês fazerem aí, vocês têm que fazer governador. Porque de fato quem faz a gestão de segurança pública no estado é a governadora. Né? Então a gente faz até onde a competência, até onde a nossa competência vai. Naturalmente, como eu disse, é buscando encontrar os caminhos, a gente vai tentando encontrar, como eu disse, essa questão de destacamento, dá para fazer via prefeituras, a questão do espaço de saúde lá em Currais Novos, dá certo fazer, se fosse pelo estado, quando é que ia sair um espaço de saúde desse? Mas aí o gestor municipal foi sensível à ideia, então estamos atendendo. Nova Cruz agora manteve contato com a gente, ligou para a gente um oficial lá, quando foi hoje já foi um prazo, eu disse que ia retornar depois do podcast aqui, mas é uma demanda lá também que está vindo uma academia, mas não tem um espaço. Esse já é o contrário. A Senasp está mandando a academia, uma estrutura, academia de top de linha, mas não tem uma estrutura para receber. E a história é que poderiam perder essa estrutura, esses equipamentos de musculação, porque não tinha que ter a Senasp exige esse prédio lá, a estrutura adequada para receber os equipamentos. E aí já era para tentar resolver. Disse, se for via Estado, vocês já não contam porque não vai chegar a tempo. Mas a gente pode ver via prefeito aí, se é possível o prefeito fazer, a gente mandar um recurso para ele, a posterior, para poder cobrir essa demanda. Então é tentando, de fato, encontrar as soluções. Certo. Pegando um gancho aí, Gonçalves, em relação a isso, vamos lá, vamos aos fatos aqui. Muita gente não consegue entender. Nós temos aí um deputado federal, puro sangue, nós temos aí um capitão da polícia, puro sangue, certo? Não estou fazendo aqui nenhum tipo de correlação, mas nós são policiais militares que estão aí. Nós temos ali a questão do Cefap-PM. O Cefap-PM é onde formam os praças, os praças, e a condição, o senhor bem sabe que o senhor passou por lá, fez o CFS lá, né? As condições, elas são mínimas. Porta de entrada, né? É a porta de entrada, a quadra não tem cobertura, não tem uma pista de atletismo, não tem uma piscina, não tem uma academia. O senhor vai ali em Cabo Ceará, Branco. Em Cabo Branco, Paraíba, mas o senhor vai aqui no Ceará, o senhor vê a estrutura que fizeram lá. Então, assim, nós temos aí um espaço, que nem aquela Zona Norte, nós temos um espaço imenso, como é o BOP, e a gente não tem uma academia ali para os policiais militares, porque o senhor sabe o quanto é complicado o policial ir para uma academia, tem que ir armado, é a questão do risco, é a questão de tudo. Então, assim, eu queria saber do senhor a questão da estrutura, o porquê não chega as verbas do senhor lá no Cefap-PM, e o porquê, o quanto é difícil em relação, junto à questão de recursos, para a gente não ter uma estrutura de musculação, tanto na Zona Norte, que seria ali no espaço do BOP, por exemplo, eu estou dando só uma hipótese, como a gente poderia fazer aqui na academia, o comando geral não, porque o espaço lá é limitado, mas aqui na academia que nós temos espaço, e a gente fazer uma academia na Zona Norte da Zona Sul para o policial militar que quiser se exercitar, ter o próprio canto dele aí, entendeu? E a questão da estrutura do Cefap, e aí o senhor, por favor, explique. Vilani, mais uma vez entra naquela questão da gestão, né? Antes de começar o podcast aqui, eu te disse que a primeira coisa que tinha em mente, quando assumi o mandato, quando o primeiro recurso que eu tiver, é a gente fazer um ginásio, aquela quadra, eu já fiquei muito no sol ali, a gente fazer uma quadra coberta, uma cobertura ali, ter uma quadra coberta. E era um stand indoor.
que eu tenho essa vontade também, nós termos um stand para a Polícia Militar. Não tem stand, né? Tem stands abertos, né? Que no próprio Cefap, que aí não pode. Na verdade, é o terreno, né? Praticamente. Não tem uma estrutura de stand, né? Mesmo aberto. O BOP também da mesma forma. Mas eu tenho essa vontade, de fato, a gente ter um stand indoor. E a ideia era que fosse um centro de formação, porque de fato é onde é a academia, digamos, né? Mas quando eu procurei o comando, e aí, como eu disse, tem a ver de gestão, a competência, até onde a gente consegue ir. Quando eu procurei o comando para apresentar demandas que nós tínhamos vontade de atender, inclusive já havia processo no SEI tramitando de outro recurso, de uma intenção que alguém teve, eu não sei se foi a Associação Subtenente Sargento, alguém tinha movimentado alguma coisa nesse sentido, e houve um esbarramento na questão da dominalidade do espaço. Havia um problema jurídico com a Prefeitura de Natal sobre a ideia de que uma parte do Cefap era para ser área verde e não era, né? O Cefap, acho que a Polícia Militar há mais de 70 anos está ali, eu acho que é algo nessa média, você já tem muito tempo que está ali. E a verdade me perdoe, mais de 70 anos, desde a década de 70, eu creio que é isso, 76, alguma coisa assim. E aí o que o próprio comando nos trouxe era essa dificuldade de resolver esse problema, ou seria a demanda mais urgente para o Cefap, seria tentar resolver essa demanda jurídica, inclusive nos procurou para a gente tentar intermediar politicamente ainda com a gestão do prefeito Álvaro Dias. Inclusive levei para o prefeito essa demanda e passou um bom tempo essa dificuldade. E há pouco tempo, há alguns meses atrás, foi quando um oficial da Polícia Militar, que é responsável por essa demanda de dominalidade, tinha nos passado que esse problema tinha sido resolvido. Mas até então, de fato, a própria quadra não poderia ser feita esse ginásio devido à questão de dominalidade. A verdade é que existe o recurso, eu digo, nós temos a emenda que pode ser feita a indicação, e aí seja para fazer uma quadra coberta, um ginásio, seja fazer um stand indoor, seja para, sei lá, fazer um aperfeiçoamento nas salas de aula, né? Mas tem problemas muito simples, aí eu confesso que eu não sei de fato, e aí tem a ver com gestão, né? E aí não é uma crítica no sentido de desqualificar a gestão, mas é um problema, como eu posso citar, que sempre houve uma coisa reincidente já desde o início do mandato, que são a questão dos ar-condicionados. Eu vou lá, não estão funcionando, mas não é problema no ar-condicionado, é porque a rede de energia, ela não suporta, não tem capacidade para aguentar os ar-condicionados ligados. Só que o Cefap, ele passou por uma reforma, eu acho que você lembra disso. Lembro. E aí eu não sei por qual motivo essa reforma, ela não trouxe esse aperfeiçoamento na rede elétrica. E aí a informação também de bastidor que tinham me passado é que o deputado Coronel Azevedo, deputado estadual, tinha feito um aporte de uma emenda também parlamentar dele, aí a nível de Estado, que era para colocar um transformador. Era necessário esse transformador na parte interna do Cefap para poder trazer essa capacidade, essa geração de energia para o Cefap para resolver esse problema da corrente, da tensão lá, do nível de tensão, para poder suportar esses ar-condicionados ligados. Na verdade é que o mandato ele está à disposição, é que a gente já buscou, já sinalizou para o comando da Polícia Militar, para o comando do Cefap, essa disposição de contribuir, e eu não tenho dificuldade nenhuma, como eu disse. Eu tenho uma margem, uma meta de despesa ou de indicação de emendas por ano para as forças de segurança e muito delimitado, assim, muito especificado para a Polícia Militar. Então não teria nenhuma dificuldade nós tirarmos um recurso de uma unidade aqui que de repente não tem tanta urgência e trazer para a gente tentar resolver algum problema no Cefap. Porque o Cefap tá englobando todas as unidades, porque todos os policiais irão passar. E a porta de entrada da unidade. Agora, a gente não pode, aí eu acho que você há de concordar comigo ou qualquer outro policial, e foi o que eu falei, por exemplo, ao pessoal de Nova Cruz, do 8º Batalhão, essa semana, para um tenente de lá. A gente só tem que ter cuidado, por quê? Uma média hoje para uma reforma, por exemplo, ou construção, é uma emenda mínima de R$400 mil. Eu não posso fazer um aporte de R$400 mil para o Estado para esse recurso ficar parado lá, onde a gente poderia pegar R$400 mil e trazer um destacamento em 6 meses. Ter uma cidade com destacamento dando estrutura para aquele policial. Então, se for para o recurso vir para o Estado e ficar parado, ou de repente a gente em 6 meses, 8 meses conseguir trazer uma unidade nova para uma cidade no Estado do Rio Grande do Norte, eu prefiro fazer a unidade. Entendeu? Mas se o Estado houver um compromisso por parte da gestão, da secretaria, por parte do comando da Polícia Militar Gonçalves, a gente consegue destravar, consegue resolver esse problema lá.
E aí, como eu estou lhe dizendo, não sei se é uma quadra, não sei se é botar um capeamento asfáltico ali onde é os calçamentos para o pessoal praticar atividade física, se é fazer um stand bacana. O que nos apresentar, disser, Gonçalo, pode mandar aqui que a gente consegue destravar aqui a emenda. No mesmo ritmo, pelo menos, que foi o centro clínico. Certo, Não tenho dificuldade nenhuma, muito pelo contrário, para mim vai ser uma honra poder contribuir com aquela casa, como eu disse, que é uma casa do saber, onde os policiais se qualificam, se preparam para poder prestar um bom serviço. Então a gente faz o seguinte, né? Primeira coisa, ver a questão da... Eu vou entrar em contato, a gente vai entrar em contato com o pessoal dos projetos. Primeira coisa é saber a legalização do terreno. Segundo ponto é saber a questão dos projetos, o que seria necessário fazer. E depois ver a viabilidade junto à Secretaria de Segurança Pública, se realmente iriam destravar no tempo hábil para o dinheiro não ficar aprisionado. Isso. Inclusive está passando, eu acho que está passando agora, estava passando recentemente, uma empresa lá estava fazendo algum tipo de obra lá, né, de manutenção, entendeu? Então às vezes é uma ata, tem uma ata aberta, tem um tipo de obra e a gente bota uma porta a mais para, entendeu? Então não tenho dificuldade disso. Eu acho que a diferença do nosso mandato, eu acho que talvez é o ponto principal, a característica principal do nosso mandato, Vilani, é a ideia de ser um mandato participativo. 90% do recurso dos aportes, ou até mais dos aportes dessas emendas, foram indicações de unidades, foram trazidas pela tropa. Tudo que foi apresentado, seja da Polícia Militar, seja do Bombeiro Militar, inclusive na ponta da lança. Não foi um oficial do alto escalão que nos procurou para apresentar e jogar lá de forma... Mas tentando ouvir a tropa, e eu levo, faço o caminho inverso, levo até o comando da Polícia Militar e apresento via ofício que tem aquela demanda para ser atendida, né? E se tem condições de a gente viabilizar aquilo, sempre nos colocando à disposição das entidades representativas pela ideia que eu tenho de representação dos senhores, seja da AME, seja da Associação de Subtenentes Sargentos, seja das PIPER, podem nos trazer essas demandas. E a gente está a quatro mãos e buscando fazer. Isso eu falo, seja desde a parte de execução, de destinação de emendas, até a parte de propositura de leis, projeto de leis, coisas que tenham, que seja do interesse das entidades, seja do interesse da categoria policial, de nós podemos fazer a quatro mãos e utilizar esse mandato, eu tenho dito, e eu acho que tem sido, o próprio comando da Polícia Militar tem reconhecido esse nosso interesse. Quando eu procurei a primeira vez, eu não esqueço, quando eu fui a primeira vez ao comando da Polícia Militar, aquele clima meio de tensão ali, o comandante para me receber, né? A ideia que é oposição, o cara fala, mas quando eu cheguei ali, eu consegui, graças a Deus, se desarmar, e o que eu pedi, a minha proposta foi essa, vamos nos desarmar em benefício da instituição Polícia Militar. O coronel, o comandante Alarico, na formatura de carnaval, ele me abriu espaço de fala lá. Eu estive pela manhã, cheguei lá, não tinha informado a ele, quando ele me viu, ficamos por ali, e teve um momento que ele perguntou se eu queria utilizar a fala. E ele teve a preocupação antes de dizer, olha, eu não sei o partido do deputado, não sei a cor da bandeira dele, não sei a ideologia dele, e ele deixou ele falar. Quando ele me passou o microfone, eu disse, comandante, a minha bandeira, o meu partido, a minha ideologia aqui é a Polícia Militar. Então, de fato, e é sem demagogia, de fato, todo mundo sabe que eu tenho um lado ideológico, eu tenho características, eu tenho as cores que defendo, os meus posicionamentos políticos e ideológicos, todo mundo sabe de forma muito clara, mas se tratando de segurança pública, eu acredito que não tenha... Eu espero que não haja ainda algum policial que tenha dúvida da minha boa intenção, do meu desejo, de fato, de contribuir com a instituição Polícia Militar. Porque Gonçalves vai passar, né? O comando da Polícia Militar vai passar, né? Os praças vão passar, nós vamos passar, mas a polícia vai permanecer, são 190 anos de problema. E a proposta que eu levei ao comandante Alarico, ao secretário de Segurança, é que nós pudéssemos unir força no sentido de contribuir com a instituição, que não é de governo, é de Estado, Polícia Militar. Que nós pudéssemos usar esse mandato, foram 190 anos, para nós termos um representante, uma cadeira ocupada, e é por alguém que viveu essa realidade. O amor que eu tenho pela instituição Polícia Militar, as pessoas que eu conheci aqui, altruístas, que são capazes de abrir mão dos seus próprios sonhos, eu acho, da ideia de suas famílias, para poder se dedicar a esse trabalho policial, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer na cadeira aonde estou ocupando, e que eu estou ocupando porque eu não estou sentado lá, ela não é minha, mas ela é eu digo isso sempre, eu sei da minha responsabilidade, só são 8 deputados federais, Vilani, e um estado com mais de 3 milhões de pessoas, 167 municípios, e hoje eu conheço muito mais as realidades, as necessidades dos municípios do estado do Rio Grande do Norte, mas eu nunca neguei para ninguém. Ontem eu estava conversando com um prefeito, fechando um compromisso político com ele, e eu dizendo, existe uma fatia do nosso orçamento, das nossas emendas, que eu não abro, alguém pode me dizer que me dá 100 mil votos, mas eu não abro.
ela é da segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte. Pode estar um governo de esquerda, governo de direita, de centro, não importa. Esse recurso, e muitos me chamam até assim, isso aí você pega um recurso desse, você fecha com um bocado de prefeito. E eu digo, não, mas essa fatia do orçamento, das emendas parlamentares aqui é destinada para a segurança pública. E a gente, naturalmente, vai tentando encontrar os caminhos de executar esses segurança recursos. pública tem que ser do interesse de todos os prefeitos também. Não existe uma prefeitura sem precisar da atividade Naturalmente. policial. Não existe. Então, assim, por isso que eu falo, sabe, Gonçalves, a importância do canal aqui. A gente prezava dessas conversas, a gente precisa trazer o anseio da tropa para a gente debater. Eu acho que ninguém nunca tinha ouvido falar assim, vai assistir esse vídeo aqui. O pessoal vê lá, é porque é muito demorado o vídeo, aí eu assisto em pedaço. Porque o pessoal fala comigo da entrevista, aí fala hoje uma coisa, aí amanhã fala outra coisa. Não, porque eu vou assistindo assim, quando eu estou em casa, porque é muito longo. Então, assim. Mas fica lá, né? Mas fica lá. Então, assim, o camarada não vai poder, Vilani, que é igual, igual o dito do mandato. Hoje nós temos a nossa. Eu acho que quem assiste, por exemplo, quem acompanha, e eu aconselho, por exemplo, você acompanhar as reuniões da Comissão de Segurança Pública. Eu acompanho. Hoje nós temos, são 38 policiais. Há quem diga que é a melhor legislatura para a segurança pública na Câmara Federal. Da história. Nós tivemos no ano passado a Semana da Segurança, coisa que nunca aconteceu na história do Congresso Nacional. Nós tivemos a Semana da Segurança Pública. Foi uma semana, porque lá tem a Semana do Autismo, Semana da Mulher, a Semana de tudo. Mas não tinha a Semana da Segurança Pública. O que é a Semana da Segurança Pública? É uma semana onde é priorizado no plenário, são votados projetos só da segurança pública. Então, inclusive... E a gente vai falar do período, e foi votado, e essa semana lá, foi votado nessa semana, que foi no mês de dezembro, nós votamos lá, dentro desses projetos, foi aprovado para, no caso, tornar lei, porque ali foi um compromisso com Arthur Lira. E ali nós fizemos um compromisso, e um dos projetos que foram votados foi justamente criando a Semana Nacional da Segurança Pública, onde será priorizado matérias da segurança pública. Então, agora você pode dizer, não, Gonçalo, mas a gente tem muito problema. Tem muito problema, porque são problemas de décadas, de séculos. O problema é igual a dívida, a gente vai pagando, vai vendo. Mas quando eu vejo hoje, eu tenho uma oportunidade de combater ao lado de um camarada chamado Alberto Fraga, que é o coronel Alberto Fraga, que é um baluarte, é um símbolo, né? De representação da segurança pública, é um coronel do Distrito Federal, e hoje eu tenho uma excelente relação com esse, que o ano passado foi o nosso presidente na Comissão de Segurança Pública. E ele é bom. Ele dá testemunho, ele teve épocas lá que era ele só. Era o único policial de 513 parlamentares. Hoje nós temos 38 deputados, ainda não é maioria, mas já é maior do que muitas bancadas de vários partidos. Inclusive, na Comissão de Segurança Pública, eu falo sem medo de errar. Qualquer projeto que chegue, que seja benéfico para a Polícia Militar, para as instituições de segurança, ele passa. Porque lá hoje nós somos maioria. E tudo que não for de benefício, que for prejudicial à segurança pública, ele não vai passar. Hoje nós temos maioria, então, e essa é a realidade hoje de comissão, mas amanhã pode ser de plenário. Hoje nós temos uma frente da segurança pública que também é presidida pelo coronel Alberto Fraga, que são 280, é uma das frentes mais fortes. E essa frente ela serve para fazer pressão no presidente da Câmara e um próprio presidente da República para tentar se aprovar alguma coisa. Então é um pouco do que nós temos feito. Certo. Não, é de suma importância. Eu costumo dizer o seguinte, amigo, eu não quero saber se o deputado é de esquerda, se ele fizer alguma coisa para a Polícia Militar, ele vai vir aqui e vai dizer o que ele fez. E eu acho que tem que ser dessa forma. E voltando aí à questão da bancada, nós temos eu vou tratar agora de outro assunto, deputado, que é de interesse de todo mundo, e o senhor foi vítima disso, eu lembro muito bem, que uma vez a gente fez uma fala na Assembleia Legislativa do Estado, e depois dessa fala o senhor foi retirado do batalhão de onde estava, e ainda foi punido. Eu lembro muito bem. Nós temos um problema muito grande de assédio moral na corporação, de assédio moral. E o assédio moral, ele não vem do oficial para o praça, não. Ele vem do mais antigo para o subordinado. Seja ele do sargento para o cabo, do cabo para o soldado, do oficial para o praça. E a gente precisa, eu até falei com Vossa Excelência uma vez lá numa movimentação que a gente estava, sobre a questão do assédio moral, que esse projeto estava lá, né, tal. Você sabe, ele está parado lá, mas a gente vai falar do piso e disso aqui. Certo. Então, o que acontece? A gente precisa fazer uma mudança considerável no Código Penal Militar,
Aí o senhor conhece um jurista, Major Rodrigues, que, né, nós temos aqui o doutor Paulo, são pessoas que realmente entendem, que podem se debruçar, certo? A gente pode debater em relação às mudanças que seria benéfico para o policial militar. O Código Penal Militar, ele está caduco no sentido do Código Penal Militar de 1940, que é o Código Penal no comum, ele é de 1940, mas se você olhar, se Vossa Excelência olhar, ele teve várias mudanças ao longo do tempo e as leis extravagantes que complementa esse Código Penal. Entretanto, o nosso, as mudanças que teve foram mínimas. Teve em 2017, teve agora em 2020 e 2024, mas umas mudanças tímidas e que não atendem à realidade do policial militar. O assédio moral deveria ser tipificado. Hoje, alguns acham que a corporação é de pessoas, que se não fizer isso, eu transfiro você. Você vai ser transferido, mas é para onde eu quiser. Então, assim, a gente precisa realmente tipificar a questão de assédio moral, de abuso praticado por algumas autoridades que tem uma discricionariedade e confunde com arbitrariedade. Então, assim, eu acho que é de suma importância a gente tratar de alguns pontos no Código Penal Militar. Como Vossa Excelência é o responsável pela mudança, o senhor pode propor uma mudança do Código Penal. Então, assim, eu particularmente, eu me disponho a escrever juntamente com o doutor Heriberto Barreto, né, que é o Major Rodrigues, que é meu amigo, e a gente conversa muito, eu converso muito com o Major, a gente conversa muito e a gente precisa fazer essa mudança. Primeiro, propor uma mudança no Código Penal e a inserção do assédio moral na corporação da Polícia Militar, principalmente as polícias de todo o Brasil. Quando eu falo Polícia Militar, eu não Sim. falo Polícia Militar do Rio Grande do Norte, eu falo a Polícia Militar de todo o Brasil. Eu estou no grupo nacional, que nós temos policiais de todos os estados, os 27 estados, e a gente conversa muito sobre essa situação. Tem alguns juristas, alguns doutrinadores, e a gente conversa muito e a gente precisa realmente se debruçar sobre isso aqui. Infelizmente é uma realidade que não é só de polícia militar, né? Mas já fui vítima. Já, eu sei disso. E pense eu ficar, é algo que eu fico inconformado, é uma injustiça praticada, não é só comigo, é com outro. E quando você já passou por aqui, já experimentou do chicote, né? Então você sabe a dor que é levar aquela chicotada. Então eu sei das humilhações que nós já passamos e aí é lamentável, né? E às vezes geralmente o camarada quer logo associar a tipo de um oficial com praça, mas a gente sabe que a realidade de fato não é essa, né? Exatamente. Infelizmente, de fato, às vezes quer conhecer de poder, né? Diz assim, né? E aí você, às vezes, porque está numa posição ali hierarquicamente superior, você se utiliza daquela posição para desrespeitar o seu colega de trabalho. Eu costumo dizer que na trincheira não tem divisa nem tem estrela, né? Quando na hora do roçoio, mesmo na hora do confronto, você vai precisar um do outro, seja praça, seja oficial, seja soldado, seja sargento. Eu sempre busquei respeitar aqueles que eu estava comandando e sempre busquei respeitar também os meus superiores hierárquicos, aqueles que me comandavam. Hoje eu tenho amigos, né, porque estou fora da polícia, mas ainda na Polícia Militar tinha amigos, né, que ainda continuam meus amigos, oficiais, né, como tenho amigos praças, amigos subordinados, soldados que entraram, que eu tive a oportunidade de ser monitor deles ali no estágio após formados, 2020, 2021, ainda peguei alguns ali para passar um pouco do nosso conhecimento de rua, e que hoje são meus amigos de verdade, né? Então, como é importante, eu digo, o inimigo ele está do outro lado, né? O inimigo ele está do outro lado. Nós vivemos uma verdadeira guerra e não dá para a gente ter inimigos internos. E, infelizmente, eu acredito que é um dos maiores problemas que o policial enfrenta não é, por incrível que pareça, não é o criminoso com a arma na mão. Eu acho que o que traz mais dor de cabeça para o policial é a rotina administrativa. É a forma como ele é tratado na sua unidade, é onde ele exerce sua função, o seu trabalho laboral. Então, inclusive, os problemas psicológicos, muitas vezes, são muito mais decorrentes dessa pressão interna do que da pressão propriamente de uma ocorrência policial. Agora o senhor entrou num fato que poucas pessoas conhecem, porque o que tem de especialista aí que não sabe nada de segurança pública, que sabe de segurança pública porque leu o que alguém o falou, a maioria do problema psicológico do policial é causado pelas pressões que ele passa intramuros e não extramuros.
É que nem o senhor falou, porque o senhor conhece é de realmente a realidade. é de vivência, é de colegas Isso aí, que conheço, que enfrentaram. Temos problemas graves hoje que estou acompanhando, Vilani, de policiais, por exemplo, que foram transferidos de Natal para cidades distantes, de forma ex officio, tá certo? Simplesmente por divergências, problemas pessoais. E tem até uma portaria da Sua Excelência, o comandante-geral da Polícia Militar, que, ao meu ver, é um homem sério. O Coronel Larico, despromovendo o Coronel aqui, o Coronel Larico, na minha opinião, é um homem sério, é um homem que ele não compactua com determinadas situações. Então, assim, eu acho que, pronto, ele fez uma portaria que regulamenta a questão da transferência. E muitas vezes essa portaria ela é descumprida. E a gente não tem ali, em contrapartida, uma lei estadual que venha corroborar ali, que venha de entendimento a essa portaria. O que a gente precisa é de legisladores que realmente escrevam que para essas situações não aconteçam. É lamentável a gente ter um policial militar que está trabalhando num canto, e se você não fizer isso, você vai ser transferido para outro, e é transferido, e ninguém se responsabiliza com isso. Então, assim, tá na hora realmente da gente mudar essa realidade, sabe? Então, Sabe? o mandato, acho que eu já disse isso a você por trás das câmeras, e volto a repetir, está à disposição. Nós temos projetos de leis hoje escritos por policiais militares, não eu, mas outro policial militar que escreveu, mais de um projeto nós temos, escrito por policiais, traz, e eu digo aqui, não é só você, mas qualquer outro que esteja nos assistindo, se tiver uma ideia legislativa, nem tudo a gente consegue fazer, né? Mas assim, a ideia que você traga, não sei escrever, botar na técnica legislativa, pode trazer a ideia, e a gente vai, na multidão de conselhos, a sabedoria, a gente vai buscando construir esse texto junto. E você que já é um homem prendado na lei, o próprio Major Rodrigues, que é alguém que eu tenho uma relação muito boa também, e a gente eu sempre coloco à disposição o mandato, se quiser escrever o projeto, trazer ele redondinho, a gente apresenta, inclusive, na hora certa. Iremos honrar aqueles que são os autores de fato, né? Porque você é o autor de direito que eu estou apresentando por estar na posição, mas tenha certeza, lá já fiz inclusive várias vezes referência sobre projetos que nós temos escrito, que foram policiais que escreveram, que nos apresentaram, e a gente protocolou, e que sempre que eu tenho uma oportunidade, eu estou citando, quando eu falo sobre o projeto, quando a gente vai debater o projeto, eu cito quem é o autor de fato, quem foi que trouxe a ideia, quem escreveu, que foi aquele que estava na pedra, que estava na ponta da lança, que passou pela situação, pela dificuldade, e que nos trouxe essa ideia. Então, o mandato está à disposição justamente para isso, para a gente construir. Eu acho o maior número de propostas legislativas que a gente consiga protocolar. Eu acredito que ela vai passando na peneira ali, como eu disse, nem tudo a gente vai conseguir transformar em lei, são 513 deputados, às vezes o que a gente acha, inclusive lá na comissão tem muitos esses debates, temas mais internos, né? Tem alguns tem oficiais, tem coronéis que foram comandantes, então às vezes gera-se um debate ali, né, da opinião de um, de outro, a vivência, a visão de mundo de cada um, mas a gente vai construindo e vai ter, sem dúvida, vão ter projetos que vão avançar, e você vai ter a oportunidade de poder contribuir, como eu disse, com esse mandato que não é meu, mas é das forças de segurança, sobretudo da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que a tipificação do assédio, aí por que eu falo do assédio? Porque, assim, o assédio, deputado, é muito difícil você provar o assédio, porque ele não está tipificado. O assédio é uma série e uma junção de maneiras comportamentais ao longo de algum tempo. É uma cronologia de fatos. E muitas vezes você está ali perturbado, você está sendo perseguido, você está tendo sua conduta vilipendiada ali, e você não consegue fazer essa cronologia. Até por falta de um conhecimento jurídico específico, você não consegue fazer. Então, assim, se a gente tipificar o que é assédio moral e a gente puder colocar no Código Penal Militar, isso seria de grande monta para toda a polícia do Brasil, não só para os policiais militares do Rio Grande do Norte. Então, eu me comprometo, juntamente com, nem falei com o doutor Rodrigo, nem falei com o doutor Paulo, mas Maximiliano, viu, Maximiliano? Mas eu vou juntar esse pessoal aqui, a gente vai se debruçar e a gente vai mandar para o senhor, para o senhor apresentar, e o senhor, quem sabe a gente pode mudar a realidade daqueles que estão assim como nós já tivemos projetos de leis lá, eu como relator, de que eu fiz questão de mandar, de enviar para as entidades representativas, para ouvir a opinião das entidades representativas, mandei para cá, para a época ainda a CS, mandei para subtenentes sargentos, mantive contato com o próprio subtenente Eliabe, buscando respaldo das entidades, a visão das entidades sobre aquele tema, para poder fazer de fato um relatório que atendesse
a essa orientação das entidades representativas. Então, é um compromisso nosso com as instituições, com a instituição Polícia Militar. A gente tem essa preocupação, a gente sabe da importância, de fato, de transformar um tema desse, por exemplo, em lei, realmente, porque uma coisa é você ficar... Não dá para o policial ou qualquer outro trabalhador ficar na mão daquele que estiver passando pelo comando, né? Que estiver, e mais uma vez, quando digo comando, não é se referindo à figura do oficial, que a gente sempre se pensa, né? Mas é de quem está comandando uma guarnição, que está comandando uma guarda, né? E aqui ninguém está falando e ninguém está defendendo, deixar muito claro a insubordinação, né? Mas, de fato, há uma evolução. Nós temos um ordenamento jurídico, nós temos uma Constituição que reza lá muito bem sobre a questão de direitos humanos, sobre a questão da liberdade do indivíduo. Então, tem muitos temas que eu acho que há, de fato, essa necessidade dessa evolução jurídica para o operador. E, mais uma vez, eu digo, não é com a visão, porque alguém pode olhar assim e dizer assim, esse cara deve estar com uma visão anarquista, né? Tá querendo um cenário de indisciplina. Não, muito pelo contrário, quem atuou comigo sabe, eu sempre fui, desde que cheguei soldado novinho na polícia, sempre fui muito de questionar, né? De perguntar. Né? Ainda eu cheguei na polícia, mal sabia falar e era muito tímido até para falar, mas eu nunca fui de baixar a cabeça, não baixava pro vagabundo, pro bandido na rua, mas e também não baixava dentro de um quartel para um superior, sempre com muito respeito, sempre respeitando, sempre me colocando à disposição para poder contribuir com a instituição. E uma vez eu falei para um tenente, lá no 4º Batalhão, não esqueço, eu disse, comandante, o senhor eu não sou aqui, não estou querendo criar problema. O senhor se preocupa com aquele que não fala, que não expõe o problema. Porque aquele que não expõe o problema vai dar problema. Eu estou aqui expondo um problema porque eu quero trazer uma solução. Eu amo a instituição Polícia Militar, eu gosto de trabalhar nessa unidade. Então, quando a gente faz uma crítica ou quando a gente aponta um problema aqui, na verdade, na intenção de contribuir, de poder evoluir, porque não dá para você estar num ambiente de trabalho sob pressão, o camarada lhe cobrando coisas que não há necessidade de ser cobrado, às vezes faz... Então, gera um ambiente de trabalho turbulento. E lembrando que aquele policial ele vai sair de dentro daquela companhia de polícia pela manhã, depois de passar por aquela pressão, ele vai para a rua. E em quem ele vai descontar essa pressão? Como é que ele vai reagir diante de uma ocorrência onde ele já passou toda aquela pressão na unidade de forma interna ali? Como é que ele vai conseguir, como é que está o psicológico dele para atender o cidadão? Como é que você vai cobrar que o policial ele atenda bem o cidadão, transmita trato com educação, com respeito, dentro de um nível de autoridade necessário ali? Como é que você vai cobrar dele se de repente ele não está tendo esses direitos assegurados internamente dentro da instituição onde ele serve? Então nós temos essa preocupação de verdade. Eu fico indignado, já me indignei, e não é porque estou hoje na posição de parlamentar, não. Eu muitas vezes, eu comprei brigas dentro da Polícia Militar por ver policiais serem irmãos de farda, pai de família, como eu já citei em formatura, dizer, não consigo, enquanto pai de família, eu ver outro pai de família aqui, um homem que eu sei que é um cumpridor dos seus deveres, um bom policial, de repente ser desrespeitado em público, diante da tropa, ser gritado por outro homem, né? Então, ali para mim era uma situação de inconformidade, né? E hoje que eu estou nessa posição, se nós tivermos a oportunidade de mudar, de termos uma legislação de fato que de fato consiga resolver esse problema, ou colocar pelo menos um freio naqueles que de repente querem ultrapassar, né, essa competência aí, então para mim será muito gratificante, né? Eu acho que é uma missão nossa e eu tenho essa disposição de fazer. Então, estamos a 4 mãos aí à disposição para fazer a 4 mãos aí, construir esse texto. O senhor pode ter certeza que o texto vai chegar nas suas mãos. Amém. Outra coisa, eu fui procurar essa semana até por 2 policiais, Josemar, lá de Parnamirim, que tem até um cursinho aí, se você tiver seu filho quiser fazer um cursinho aí, é o Falcon Concurso lá em Parnamirim. Olha aí. E a gente vai começar também a dizer os associados aí que tiverem empreendimentos, quiserem divulgar, aí a gente vai começar a divulgar. E fui procurar também por Ananias, que é um jurista da Polícia Militar, não sei se você conhece ainda Ananias, lá do Zero. E ele estava, Vilani, a gente poderia fazer um projeto aí de qualificação jurídica para os policiais militares, e junto com as associações, a gente poderia fazer aí, a gente poderia ter um núcleo de capacitação jurídica para os policiais militares, a gente poderia ver junto aos parlamentares como era que a gente poderia fazer um projeto disso aí. Eu achei bastante interessante. E eu fiquei de conversar com ele, sentar para ver essa realidade. E no dia que
tiver alguma coisa mesmo encorpada aqui, eu vou para Vossa Excelência e algumas outras autoridades aí, seria de grande monta, porque eu costumo dizer que o policial militar é o primeiro aplicador do direito no Brasil. Então, assim, quando a gente chega, a gente tem que saber, pelo menos para não se enrolar, né, na nossa linguagem, É. a gente não se enrolar. Então, assim, tudo que venha de conhecimento para aprendizado, para o policial, eu acho de grande monta. E para a gente concluir, deputado, para não tomar muito seu tempo, a questão do piso salarial. Eu vi que o senhor encabeçou aí. Nos anos 2000 e pouco, a gente teve aquela situação da PEC 300. E por que a PEC 300 não prosperou? Por conta da inconstitucionalidade da vinculação com o pessoal de Brasília, que era isso, não era? O salário ia ser igual ao pessoal de Brasília. E por uma questão constitucional, que alguém tiver curiosidade, vá dar uma olhada lá que vai ver que o Distrito Federal nem é Estado, nem é município, né, e nem é federação. Mas tem hora que é federação, tem hora que é Estado, tem hora que é município. É uma situação muito técnica juridicamente. Então, por essa razão, a PEC 300 se mostrou inconstitucional o seu projeto. Aí eu vi agora recentemente que Vossa Excelência, junto com o Coronel Fraga lá, estava iniciando a questão do piso salarial. Piso salarial sem ter como vinculação ao Brasil. Aí eu pergunto, senhor, como é que está essa questão desse projeto e quais são as reais possibilidades desse projeto sair e se sair, qual será o parâmetro de piso para os policiais militares de todo o Brasil? E aí todo policial do Brasil quer ver o senhor falar sobre isso aí. Olha, Evelino, nós tínhamos duas propostas lá, né? As todas tratavam de piso, né, de forma genérica, sem nenhum estudo ainda específico sobre, você pode me perguntar hoje, inclusive o policial me perguntou essa semana, mandou uma pergunta, né, no WhatsApp, qual seria, se já tinha esse estudo, para saber qual seria a média desse piso aí nacional, né? Mas nós tínhamos duas propostas apresentadas, uma pelo Capitão Aldo da Bahia e uma pelo Coronel Meira, de Pernambuco. Eu sou coautor das duas propostas, nós somos coautores, né? E conseguimos, porque para poder protocolar uma emenda dessa, precisa ter no mínimo 171 assinaturas. 171 deputados precisam estar apoiando a proposta. E a de Meira conseguiu reunir primeiro, né, essa quantidade, Coronel Meira encabeçando, e já está protocolada, né? Eu acredito que em breve vai estar na CCJ, que é a primeira comissão que passa ali para ver a admissibilidade, questão de constitucionalidade. De fato, a PEC 300 foi um sonho, né? Nós participamos, participei de caminhadas, e era um sonho a PEC 300, é um sonho, na verdade. A gente caminhou aqui uma vez, foi, Gonçalo? Saiu lá de Tiradentes, veio até aqui o início da... E companheiros foram a Brasília em caravanas, mas de fato é algo mais utópico, né? Ficar meio no campo da utopia, dentro dessa ideia da indexação ao soldo de Brasília, que na verdade é Brasília quem mantém a União, né? No caso, o governo federal. O que eu tratei, inclusive fiz esse questionamento ao ministro da Justiça e Segurança Pública, essa semana em audiência pública, em uma audiência nós tivemos lá na Comissão de Segurança, foi ao invés de eles estarem investindo, ou melhor, ao invés de eles estarem encaminhando proposta de emenda constitucional, que não vai trazer nenhum tipo de avanço para a segurança pública, de fato, eu questionei ele justamente sobre o piso, e ele não me respondeu, mas eu vou encaminhar oficialmente esse questionamento, ou até essa sugestão, de nós utilizarmos o Fundo Nacional de Segurança Pública, a exemplo do Fundeb, esse fundo ele poder subsidiar esse piso nacional. O Fundeb, no caso, é um fundo da educação, e professores, por mais que seja competência dos estados e municípios, o salário da educação base dos professores, a União, no caso, complementa esse valor, né? Então, que de repente nós pudéssemos entender que segurança pública é uma prioridade, se ele tem como uma prioridade, se ele, como ele disse, que anda de mãos dadas com as polícias do Brasil, eu acho que era o melhor gesto que o governo poderia fazer, de fato, era apresentar uma PEC, ou abraçar a nossa PEC, no caso não colocar dificuldades, para que se aprove de fato uma PEC do PIS Nacional da Segurança Pública e que tivesse como subsidiário ali, para poder subsidiar esses salários, um fundo nacional. Eu acho que seria o melhor investimento, ao invés de estar investindo em câmara para monitorar a atuação policial, né, que de fato o governo federal pudesse investir na segurança pública através da valorização salarial dos operadores, né? Eu confesso, como eu disse, nós não temos ainda um estudo aprofundado, específico, para saber de fato qual seria essa tabela, qual seria esse piso.
Não sei, inclusive, se, como é que eu posso dizer, se o Rio Grande do Norte seria contemplado numa perspectiva desse piso inicial, se ficaria, de repente, a gente já estaria atendido a nível estadual, mas a ideia é que teríamos esse piso, né, que é a ideia do salário base ali, nacional, para que, de fato, nenhuma instituição de segurança pública, nenhum operador de segurança, lembrando que ele não é voltado só para as polícias militares, mas para todas as forças de segurança pública. Lá. Exato, do 144. Certo. Então, eu entendo que é algo importante, de forma bem, como é que eu posso dizer aqui, de forma bem honesta. Sabemos que não é algo fácil de passar. São 286 categorias hoje que lutam por piso nacional. A época da gestão do presidente Arthur Lira, ainda da Câmara Federal, nós tivemos com essa bancada da segurança pública reunidos, e quando nós fomos apresentar demandas, o que o Arthur Lira à época disse que nada que trouxesse despesa para estados e municípios iria prosperar na gestão dele. Ele deixou isso muito claro logo no início do mandato, da 57ª legislatura, que é a que nós estamos. Ele deixou muito claro de que não avançaria nenhuma proposta, né? Porque a gente falamos sobre o imposto de renda, falamos sobre o piso nacional, porque quer agradar a polícia fala de dinheiro, né? E de fato, a gente sabe que de fato é o que a melhor forma que nós podemos contribuir com o bem-estar do operador é dar condição, e passa pelo salário, né? Naturalmente, e nós sabemos disso, mas sabemos que também não é uma luta fácil. Então, para de repente o camarada dizer, tá querendo aqui, isso aqui é só para ludibriar, isso aqui é só para... Eu não quero criar uma falsa, mesmo que isso... Uma falsa expectativa. Expectativa, mesmo que isso de repente fosse trazer retorno eleitoral, digamos assim. Mas eu não quero jamais tratar a categoria policial militar, os operadores de segurança, com essa característica. Quando eu olho para um policial, não olho para ele como ele sendo um eleitor apenas, mas eu olho para ele como sendo um irmão de farda, como sendo alguém que está numa posição que outrora eu estive, né, passando aquelas dificuldades. Eu lembro quando às vezes eu tirava meu serviço e ao sair do serviço eu ia para o bico, e quando eu vinha do bico eu ia para a polícia. Então eu conheço a realidade do operador de perto, né? Eu passei, tem bicos aí que eu só faltei quase me aposentar, né? Então foi 7, 8 anos trabalhando em supermercado, fazendo segurança ali, colocando o meu dia de descanso, né, ali em sacrifício, que era para poder trazer uma melhor qualidade de vida para as minhas filhas, para minha esposa, para minha família. Então nós sabemos dessa necessidade e como seria importante que o policial de fato tenha um salário que ele possa sustentar a sua família e que a folga seja folga de fato. Alguém pode dizer assim, não, Gonçalo, mas o policial folga 3 dias. Mas 3 dias de fato para quem atua nessa atividade, precisamos lembrar para sempre a sociedade que para ele for folgar 3 dias, ele trabalha 24 horas direto, e eu acredito que são poucas as funções que você vai passar 24 horas direto. Não ganha salubridade, né? Então, assim, de fato ele precisa ter aqueles 3 dias que é para o descanso dele, é para uma qualificação, é para poder se capacitar, poder se preocupar com a saúde física, mental dele. Então nós temos essa preocupação lá na Câmara Federal, Vilani. Não apenas isso, mas outros operadores, como eu digo, tem o Sargento Portugal, que é cheio de ideias bacanas também, e muitas vezes, inclusive, nós não apresentamos a proposta juntamente para ficar ali, seu escape, para ser o relator da matéria. Porque tanto o autor da matéria entende do que está falando, quanto o relator também. O relator tem que entender mais do que o autor. Nós estamos com uma matéria muito importante lá, trabalhando juntamente com o Sargento Portugal, e eu não entrei como coautor, justamente que era algo que eu também sempre defendi, que é uma jornada de 144 horas mensais para o operador, entendeu? Que é para o policial poder, e aí vai para banco de horas, para não mexer na parte, é um projeto mais fácil até de avançar do que até a PEC do piso, né? Porque no caso não vai trazer despesa para o Estado. Na verdade, o policial vai ter a jornada de 144 horas, e o que ultrapassar vai para banco de horas. Ele vai pagar como banco de horas. Ele não vai ficar para... O Estado, na verdade, a lei vai dar a possibilidade do Estado decidir se quer remunerar ou se quer deixar como banco de horas. Então, acho que é um projeto até mais fácil de avançar, e que, naturalmente, se a gente consegue aprovar um projeto desse e dar essa possibilidade, de fato, de ter uma carga horária de 144 horas para o policial, de repente ele vai ter um tempo maior para, de repente, ele buscar, no caso como hoje, através da emenda constitucional, que dá a possibilidade de você poder juntar ali, somar com a atividade de professor, por exemplo, a área da saúde, né? Saúde, inclusive está tendo um problema também, outro assunto que eu quero tratar com as entidades, essa questão
da interpretação da Constituição, né? Da emenda constitucional, tanto para os professores quanto para o pessoal da saúde, essa ideia aí de que só pode somar se também for do quadro de saúde, né? O pessoal tem nos procurado, eu acho que é um tema importante aí de a gente essa poder... interpretação é em mala parte. Eu fiz um estudo de caso em relação a isso. Essa interpretação ela não pode ser para prejudicar, só pode ser para beneficiar. E alguns estão com interpretação aí, mas pronto, a gente pode realmente vislumbrar sobre essa situação aí e enviar para o senhor. Sim. As associações podem fazer isso. Primeiro, a AME pode fazer esse estudo de caso aí, fazer um relatório e mandar para o senhor qual o pensamento da entidade. Aí o senhor importante ver o que seria mais válido, o que seria mais interessante. Entendeu? Sim. O problema é isso, são interpretações, é o que eu estou falando para o senhor, são falta de leis, falta de situações, aí deixa a interpretação daqueles que estão ali na discricionariedade de interpretação. E muitas vezes interpreta para prejudicar e não para melhorar. E essa emenda, ela veio realmente porque o cara é enfermeiro, ele fazia bico no canto, então assim, é muito bom e a gente precisa, eu até penso que deveria aumentar o leque. Pronto, eu sou bacharel em direito, eu não posso fazer nada na minha profissão porque a minha vinculação profissional estatutária do Estado não me permite. Poderia fazer muita coisa, não é só advogar. Mas você poderia dar parecer jurídico, você poderia fazer uma coisa, você poderia fazer outra, mas infelizmente a gente foi deixado aí a ver navios em relação a isso, né? Então, deputado, eu acho que a gente sanou aqui o que a gente queria falar. O senhor foi muito feliz nas suas falas aqui em relação a mostrar o que está sendo feito. Eu acho que é isso que os policiais militares têm que se atentar. Eu sou curioso, né? Eu fico olhando o portal da transparência, eu fico olhando do Estado, eu fico olhando da Câmara dos Deputados. Eu tiro 2 horas do meu dia para olhar essas coisas, acompanhar os projetos que estão parados, que estão andando, assistir às audiências públicas. Então, assim, eu acho que eu estou fazendo o meu papel, me formando, procurando se qualificar ali para quando fazer um posicionamento, seja ele público ou até mesmo em casa com familiares, a gente não fala em impropérios, a gente não fala do que a gente não sabe, né? Mas o senhor realmente demonstrou aí onde está sendo implicado aí os seus 37, 40 milhões de reais aí que o senhor recebe de emenda, e eu acho que nós temos que se atentar nos próximos plenos eleitorais, e eu acho que é uma ferramenta importante que o policial tenha o voto, e o voto é bastante importante e que a gente tenhamos a responsabilidade em quem votar nos próximos pleitos. Eu quero agradecer aqui ao deputado federal que tirou do seu tempo, a sua agenda, a gente passou a semana toda ali falando, muda horário, bota para lá, porque a gente sabe da agenda daqueles convidados que vêm para cá. E eu quero agradecer em nome da AME, em nome dos associados, em nome de toda a polícia, dos policiais que estão assistindo aí, a disposição do deputado em vir aqui explicar. Queremos agradecer, queremos dizer que somos gratos por tudo que está sendo feito e que a gente está à disposição, a gente está acompanhando, a gente está aqui à disposição para ajudar de qualquer forma o mandato do deputado. Eu quero passar para ele aí as considerações finais e forte abraço e que Deus nos abençoe. Vilani, só quero primeiramente parabenizar, né, pela iniciativa, pela ideia do podcast, né, de poder, eu acho que é um canal de aproximação da entidade com a categoria, né, com os associados e com a categoria como um todo. Eu sei que, infelizmente, nós temos uma parcela que não tem uma consciência política, né? Isso é na polícia ou qualquer outra profissão, mas na polícia eu acho que ainda é mais latente essa falta de consciência política, né? Nós temos um povo muito imediatista também, né? Mas eu tenho dito, e hoje eu posso testemunhar de perto a importância de nós termos essa cadeira na Câmara Federal e em outros poderes, né? Às vezes até mesmo no poder municipal. Nós conseguimos eleger alguns vereadores policiais em algumas cidades do estado e como eu fiquei assim honrado de poder contribuir com esse processo. Vou citar aqui de forma bem taxativa aqui um exemplo apenas, que é o Sargento Monteiro lá em Pau dos Ferros, né? Reassumiu a cadeira, né? E é alguém que a gente sabe que o carinho que ele tem pela instituição Polícia Militar, e alguém pode dizer, mas em que ele pode contribuir, né, com a segurança pública e estadual? Eu digo só o poder político, né, a capacidade que ele tem. Outrora nós íamos para movimentos
da categoria, nós não tínhamos ninguém que pudesse, de fato, fazer essa retaguarda política, né, para as nossas categorias, para as nossas entidades. Hoje nós temos representantes. Tem aqueles que atuam de forma mais efetiva em defesa da categoria, é natural, e eu não vou tecer críticas, assim, eu acho que cada um tem seu perfil, né, eu tenho esse perfil mais, por mais que eu nunca fui ligado diretamente a entidades, mas eu tenho um perfil de fato mais classista, né, é minha característica também, mas é muito importante nós termos representantes em qualquer esfera de atuação. E eu sei o quanto eu tenho me dedicado a esse mandato, eu sei o quanto eu tenho me dedicado, porque eu entendo que é uma missão, e você nos acompanhou desde lá de trás, quando eu dizia que de fato Deus iria nos constituir. Então é um projeto espiritual também, Deus nos levou, eu não tenho dúvida que houve uma atuação divina, porque Deus já falava comigo, eu preciso dar testemunho da minha fé onde eu vou, e aqui eu não poderia ser diferente. Então Deus deixou muito claro que iria me levar a Brasília, eu tive essa experiência espiritual com Deus, e se confirmou. E aí os caminhos, aprove a Deus. E hoje estamos lá buscando honrar primeiramente o Senhor da missão, porque eu sou apenas um instrumento, apenas um servo na missão, o Senhor da missão é o próprio Deus. Tenho buscado honrar os bons cidadãos, eu digo que estou lá não é para representar todos, eu estou lá para representar os bons cidadãos potiguares, não apenas policiais, mas bons cidadãos, e sobretudo a sua segurança pública no nosso estado. Eu sei o amor, o carinho que eu tenho pelas instituições de segurança pública, por cada operador. Como eu disse, eu tive a oportunidade de conhecer na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte verdadeiros heróis, homens altruístas, que são capazes de abrir mão dos seus próprios interesses, das suas famílias ali, de bens tão preciosos que é a vida e a liberdade, para poder proteger o cidadão de bem. E quando eu estou lá em Brasília atuando como parlamentar, ou aqui no Estado do Rio Grande do Norte também, cada ação minha, cada atitude minha, cada voto que eu vou ali exercer na Câmara Federal, eu faço pensando, como eu disse, não é em todos, mas em policiais que eu conheci, é como que eu digo assim, é como o filho faz pelo pai, né? Eu fazer assim para agradar meu pai, eu na Câmara Federal pensando em alguns policiais que eu tenho como verdadeiros heróis, como homens que merecem ser honrados, e eu tenho esse compromisso comigo mesmo. E diante do Deus que eu sirvo, que é de poder honrar essas pessoas na função que nós estamos exercendo. Eu não tenho apego ao cargo de deputado federal. Eu costumo sempre dizer, eu estou deputado federal. Eu não sei até onde Deus vai me levar. Hoje eu tenho uma convicção ainda maior que o projeto é um projeto... não era apenas isso, né? Então nós temos trabalhado, eu tenho buscado me dedicar, eu me dedico diuturnamente, minha esposa sabe disso, eu tenho 4 filhos, né? O quarto está no ventre, está para nascer agora, são crianças ainda, mas eu sei o quanto eu tenho ficado ausente de casa. Minha mulher às vezes diz em tom de brincadeira, mas é uma verdade, ela diz assim, você tirar na polícia e 2, 3 bicos não ficar ausente como fica agora, e é verdade. Quando eu não estou em Brasília, eu estou rodando o estado, buscando entender, compreender as necessidades do estado, lembrando que eu estou aprendendo a fazer política, eu não era político, eu fui candidato em 2018, eu não vivia dentro de gabinete de deputado, não vivia em canto, eu voltava para uma viatura de polícia, em 2022 fui eleito, saí de uma viatura direto para Brasília. Então é a cova dos leões, 513 deputados, vários interesses ali envolvidos, né? São várias propostas, e eu já conheci a roda, já me apresentaram se eu quisesse me perpetuar na política nos moldes tradicionais. Mas essa não é a proposta que Deus colocou no meu coração. Eu tenho buscado fazer diferente, e então você aprender ainda a fazer diferente do que já acontece, eu sei que não é fácil, mas a gente tem buscado fazer isso, buscando conscientizar o nosso povo, buscando conscientizar a nossa tropa. Eu não estou para agradar a todos, eu sei que nem todos vão se agradar do nosso perfil, mas tenho a certeza que quando eu estou na execução desse mandato, e tem uma característica, como eu disse, política e ideológica, ela é muito peculiar. E é uma característica minha, eu não vou mudar para agradar, porque de fato é algo que está em mim. Não se separam. Né? É algo que está em mim. Mas se tratando esses temas de interesse da nossa Força de Segurança Pública, da Polícia Militar, eu tenho dito que é minha bandeira, é minha ideologia. É tanto que hoje eu respondi a uma pessoa ali falando sobre o futuro governo do Estado. E eu disse, independente do governo ser de esquerda ou de direita, sabe de uma coisa? Que o pau de Chico dá em Francisco. Então, independente de quem esteja no poder, eu irei continuar defendendo a instituição Polícia Militar. Os operadores de segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte precisam ser respeitados, precisam ser valorizados. São homens e mulheres que colocam sua vida à disposição. Esse policial que está aí preso hoje, ele não precisava estar entrando no Paço da Pátria. Eu fico indignado com isso, Vilani. Angustiante. Foi lá para o aniversário. Ele não precisava ir ali, ele não foi na intenção, mesmo que lá na frente ficasse ou fique provado que de repente que o tiro saiu da arma dele, que não tem nada provado, ele está sendo condenado antecipadamente. Exato. Antecipadamente. Mas aquele policial poderia muito bem, o cara está com mais de 30 anos de serviço prestado. Mais de 30 anos de serviço prestado, o cara poderia estar do conforto, a mulher dele ligou para mim, quando eu vim para cá, estava me agradecendo, porque eu falei, a senhora não tem o que agradecer, seu marido é um herói para mim.
Eu conheço o cara, eu sei o quanto ele é combativo, o quanto ele se dedica. Conheço ele também. Ele se dedica à atividade policial militar, já poderia estar na reserva. 30 e pouco. Tá entendendo? Então isso tem que ser levado em consideração. Então esse camarada, ele vai lá numa rua escura. Essa semana um camarada, Pedro Campos, que é filho irmão de João Campos, que é prefeito de Recife. Disse lá em Brasília, eu fiz uma fala, ele disse, rapaz, Gonçalves, em 1 minuto, você é doido, em 1 minuto você atacou Hugo Mota, Lewandowski e o STF. Ah, eu disse, sou doido mesmo, mas não é porque eu ataquei os 3 não, eu sou doido porque passei 18 anos entrando em viela escura para trocar tiro com bandido. Aí é ser doido. Um homem desse pegar e sair de uma principal do Alecrim, que poderia estar ali passeando, lanchando, numa sombra, e ir para dentro do Paço da Pátria. Aí o cara está procurando, vamos procurar para a barriga, né? Não é para o lombo, não. Então foi lá porque com desejo de poder fazer justiça, poder exercer a atividade dele. Não foi com a má intenção. Então um homem desse, ele tem que ser, a gente tem que ter os nossos governantes, os governos, deputados, nós temos que ter uma sensibilidade de entender o que é que esse povo precisa, entendeu? De poder valorizar essas pessoas. Então, é um compromisso meu, Vilani, diante da instituição AME, diante das nossas entidades representativas, da nossa tropa, diante do Deus que eu sirvo, desse mandato a gente poder espremer, igual espreme laranja, né, para fazer um suco assim, o máximo que a gente puder tirar de proveito desse mandato em benefício da instituição Polícia Militar, dos homens e mulheres que compõem essa instituição e demais instituições de segurança pública do nosso Estado, o mandato ele está à disposição. Então é meio que, muitas vezes eu falo até meio como que pedindo socorro. Se vocês entenderem que tem um problema, se vocês entenderem que dá para se aproveitar melhor esse mandato, aproveitem o mandato. Aproveite o mandato entendendo que ele está a serviço. Como eu disse, a Polícia Militar ela não vai passar, a gente passa, mas ela não passa. É o caso aqui. O mandato está aqui, outro poderia estar ocupando, mas a gente deu a oportunidade de ser um policial militar que está ocupando esse mandato. Então vamos tentar utilizá-lo de uma forma que traga benefício à instituição Polícia Militar. Né? Como eu disse, se não for nada que fira a minha fé, a gente está aberto para poder melhorar, poder avançar, poder corrigir, né? Mas eu acho que quem acompanha o mandato de forma séria, que de repente, porque às vezes tem aquele que está lá e está pensando em fazer, sei lá, tem seus interesses pessoais, naturalmente já aí não tem o que fazer. Mas de fato, se alguém acompanha o mandato e vê a forma como a gente se dedica a esse mandato, o cara pode até dizer assim, apontar e ver que a gente de repente, não, isso poderia estar melhor, não sabe, poderia ser assim. Mas ele vai ver que tem essa disposição nossa, tá certo? Então, parabéns mais uma vez, contem comigo, a entidade AME, tá certo? Parabéns pelo nome da entidade, né? A ACS eu gostava mais, AME, de fato ficou muito bacana, tá certo? Que a entidade ela possa ser utilizada de fato para buscar aperfeiçoar a nossa instituição, trazer mais benefícios para os nossos policiais. Eu continuo sócio dessa entidade com muito orgulho. Tenho orgulho de fato, é de verdade mesmo, não é demagogia, todos sabem, porque antes de eu ser político eu já falava sobre isso, eu tinha minhas críticas e muitas vezes critiquei, mas era uma crítica construtiva, na intenção assim de ver melhorar, não é criticar por criticar. Passei 15 anos criticando. Então, e aí você hoje está aqui, tem a oportunidade de poder dar sua parcela de contribuição também. Eu sei, como eu disse, a gente que está do lado de cá, né, a gente sabe que não consegue fazer tudo, então quando você está dentro do jogo, você sabe que é muito mais difícil, mas dá para fazer. Dá para fazer porque nós temos visto acontecer. E a gente está fazendo aqui, Gonçalves, que o projeto, eu mostrei o projeto ao presidente, ao vice-presidente, ao diretor administrativo, a tudo. E eu disse, olha, dá para fazer, isso aqui a gente precisa dessa informação. Muita gente vai tomar conhecimento de alguma coisa do seu mandato através desse vídeo. É verdade. Entendeu? A gente está aqui, as pessoas hoje, a gente vive uma dicotomia muito grande no país. E eu procuro, assim, enquanto entidade, não eu tenho a minha posição política, todo mundo sabe minha posição política, mas eu converso com o deputado de esquerda, eu converso com o deputado de direita, eu converso com o deputado de centro, eu acho que a gente tem que procurar melhoras para a nossa categoria, independente de qualquer coisa. É verdade. E eu quero parabenizar aqui a Vossa Excelência pela sua explanação, né? A gente está de portas abertas também para o mandato, que precisar da AME. O senhor pode nos procurar aqui, a gente está à disposição. Se tiver alguma demanda, alguma coisa que foi feita, pode nos procurar que a gente vai mostrar, assim como qualquer outro deputado que fez alguma coisa para a Polícia Militar, quiser mostrar aqui, aqui a gente vai ouvir todo mundo sem nenhum problema. A gente não vai faltar com respeito a ninguém, a gente está aqui para somar e andar todo mundo junto com a finalidade, trazer melhorias para a corporação.
Primeiro. Eu quero agradecer a Vossa Excelência mais uma vez e dizer que estou satisfeito demais Valeu, meu irmão. e fico feliz em saber que nós temos um praça sentando no Poder Legislativo, que poucas pessoas não têm dimensão do que é isso aí. Poucas pessoas, se parassem para olhar e tentar mensurar o quanto importante é isso, teria outra visão. Então aqui eu quero agradecer a todos que nos acompanham até agora, você que assistiu essa entrevista. Quero agradecer ao deputado e a todos que fazem essa equipe aqui, a equipe técnica que está por trás das câmeras, que muita gente, o pessoal não vê. E quero dizer que estamos aqui, como eu sempre digo, lutando por direitos e não tendo, estamos lutando por novos direitos e não perdendo os direitos já conquistados. Forte abraço a todos, que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.